Paz, família no barco, está no ar mais um No Barco Podcast. Não tomamos banho da semana passada para essa, né? Aqui tá frio. Tá frio, aqui tá frio aqui em Guarulhos, né? Veio um profeta aí diretamente da Europa e ele trouxe a frente fria, a massa de gelo, assim. A gente nem tomou banho desde aquela semana passada. Você vai estar com a mesma roupa aqui, ó. Aqui, né? Não precisa, né? Queria cumprimentar mais uma vez José Altos, que está aqui ao meu lado, e Jamal, que tá na regulagem. Hoje nós temos aqui o Jamal agora, que foi admitido, né? Então, tá feliz, ó. Tá feliz da vida, ele tá sorrindo ali. Aprendiz do Jacob. Depois Jacob vai dar a nota, ver se ele tá mandando bem aí, tá? E antes de mais nada, por favor, eu queria lhe pedir, humildemente, deixe sua curtida antes de qualquer coisa. Eu espero ganhar umas curtidas internacionais agora. Sim, por favor. Do outro lado do oceano. Pelo convidado que tá aqui, então. Foi caro pagar passagem. Pensa que é fácil? Então, faz o seguinte, deixa aí a sua curtida, não custa nada e você fala para o Instagram. Entregue esse conteúdo para mais pessoas. Você tem a oportunidade de evangelizar sentado aí, com o seu celular na mão agora. Então, os primeiros missionários da igreja, eles saíam de casa, se despediam dos parentes, não sabia mais se ia voltar, né? Outros tinham a convicção, tô indo e não volto mais, vivam a vida retamente aí, porque no céu a gente se vê. Né? A convicção de céu, o desejo de santidade provocava isso. Hoje a gente tem a possibilidade de evangelizar sentado em casa. Então, saiba você, quando você curte ou deixa qualquer comentário aqui, você faz com que esse conteúdo seja mostrado para uma pessoa que nem estava procurando isso no YouTube e por conta dessa atitude sua pequena, isso chegou para outras pessoas. Né? Então, não custa nada fazer isso. Faça. Nesse tempo que eu tô falando aqui, já deu tempo de você fazer isso umas 3 vezes. Então, crie vergonha na cara e faça isso. Amém? É isso aí. Eu queria rapidamente aqui agradecer a Jacob Solar, que é uma empresa que eu não sei se funcionaria lá em Liverpool, na Inglaterra, porque eu não sei se lá tem sol, velho. Pouco, né, mano? 3 meses do ano com frequência. Então, não é pra você que tá aí do outro lado do mundo, mas você que tá no Brasil, um país tropical, fica aí uma ótima alternativa para a economia na sua conta de energia e a economia que vai poder ser direcionada para todas as outras coisas que você quer fazer. Principalmente você que é pároco ou paroquiano, leve isso para a sua paróquia, essa economia, porque isso vai potencializar a possibilidade de outras obras e outros projetos aí, tá bom? E também agradecer a Sanctório, que é uma empresa que confecciona, não é simplesmente um texto, meu amigo, é um sanctório. Então, quer presentear alguém com um presente que abençoa, que santifica, e outra, é até estratégico você der um sanctório para alguém, porque ela não vai rezar só para ela, vai rezar para você, né? Claro. Então, oração é uma coisa, meu amigo, que nunca é demais. Você nunca vai conseguir rezar além do que é necessário. Certamente. Tem como rezar além do que é necessário? Não, enquanto você estiver vivo, meu filho, reze. Reze que nunca não pode falar assim, oração a gosto. A oração é sempre mais. No purgatório vai fazer falta. Vai fazer falta. Não vai fazer falta demais. Então, você presentear alguém com um objeto que ajuda ela a rezar, certamente ela vai rezar por você também. Tá? Então, presenteie de forma que santifica, usando a Sanctório para isso. Você coloca o cupom NOBARCO10, você ganha 10% de desconto em qualquer produto lá da loja. Recado tá dado. Leandrinho, seja bem-vindo. Finalmente. Obrigado Aleluia. pelo convite, Elton, Deus abençoe. É uma honra, uma alegria, é doido. É uma presença maravilhosa estar com vocês aqui. Para mim é muito gratificante de poder rever os irmãos, né, depois de alguns anos aí, né? Uhum. E a gente fala sempre a respeito de pessoas que estiveram aqui, foram importantíssimas no nosso início de caminhada. Uma vez eu comentava com meu irmão que eu lembrava do nome de todo mundo que estava no meu primeiro retiro, naquela leva inicial. Eu lembro que, principalmente de forma bem efetiva, ele estava sempre presente nos retiros. Então, assim, pra gente ficar marcado, pessoas que já você não conhece. Mas ver pessoas ali na frente são referências e você fala, poxa, como esse cara fala de Deus. E fica aquela ânsia de poder encontrar aquele irmão de novo, ver ele falar de Deus mais uma vez. Então, para nós é gratificante. Assim, eu deixo já o meu agradecimento pela sua doação daquilo que foi o nosso princípio mesmo no início de caminhada, sabe? Porque para nós é gratificante ter uma pessoa que estava presente no nosso início de caminhada. Já caminhando há muito tempo, né? Isso. Porque a gente acha nobre o respeito por as pessoas que já estavam caminhando antes da gente. E que por, de fato, terem levado Jesus a sério, a gente tinha alguém pregando aí pra nós. Deu a possibilidade, né, que eu conhecesse por conta da doação de quem tava ali naquele retiro. Então, assim, pra nós é um negócio gratificante, de verdade. Acho que é mais gratificante pra mim ver os frutos, que são vocês hoje e outras pessoas, né?
Porque pra gente que é anunciador do evangelho, né, todos nós, eu creio que tem o mesmo desejo, pra nós não tem outra razão, nenhum outro motivo ver os irmãos fazerem a mesma experiência que um dia nós fizemos, né? Então, eu que fico feliz de ver vocês hoje alongando a evangelização por meio das mídias sociais, dos meios de comunicação hoje, e saibam que Deus vai abençoar muito mais vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui também, né? Então, que a gente possa unir agora os ministérios, as formas de evangelização, para a gente poder levar a salvação para mais pessoas, né? E eu que fico feliz aí de poder estar com vocês aqui. Ô Leandrinho, e agora 2024, quanto tempo já de caminhada? Exatamente em agosto faço 24 anos de caminhada. 24 Olha só, cara. 2000 ali? 2000. No dia, o dia certinho eu não vou lembrar agora, mas eu lembro da experiência, né? Porque eu tava vivendo uma vida completamente fora de Jesus e de tantas pessoas insistirem para ir em grupo de oração, vai na igreja, porque eu era completamente fora desse enquadramento, né? E eu tava, no dia que eu tive minha experiência com Jesus, minha primeira experiência, eu tinha sido evangelizado por 2 jovens na escola, que a gente tinha um grupo de oração na escola, e eu tava num processo muito de rebeldia da minha vida, com um problema com meu pai, principalmente com meu pai, e eu tava numa situação muito mal um dia, e eu tava pensando em tirar minha vida. E esses 2 jovens que me evangelizaram, depois me apresentaram para um outro jovem, que hoje é sacerdote da Canção Nova, tá em missão na África, que é o Padre Cleito, também celebrou meu casamento. Da hora. E o Padre Cleito sempre ia na minha casa, falava comigo, porque a gente tinha uma história muito parecida. Olha, você tem que rezar o rosário, você tem que ir na Capela do Santíssimo. Ele falava, não sabia nada do que era isso. E nesse dia, em particular, por isso que a gente, quando fala sobre a evangelização com a intenção da salvação, a semente, quando ela cai, ela vai brotar uma hora, ela vai incomodar de uma certa maneira, e me incomodou. Então, naquele dia, eu tinha vontade de tirar minha própria vida, me deu um impulso de ir na igreja. E eu, sem saber o que era o Capela do Santíssimo, sem saber como que rezava o terço, ele falava de rezar o rosário, né? Eu nem sabia como fazer, eu sabia que era um Pai Nosso e 10 Ave Maria. Não sabia contemplar, não sabia fazer nada. E eu fui pra capela, sem saber o que era a capela, cheguei lá, tava escrito Capela do Santíssimo. Imaginei, não deve ser aqui, né? Encontrei. Entrei, sentei, tinha 2 senhorinhas rezando, olhando pra uma caixinha no canto da capela. Falei, elas estão olhando pra aquela caixinha, né? E eu sentei lá atrás no banco, comecei a rezar o que o Cleito tinha me falado, né? E lá rezando, as senhorinhas saíram, eu fiquei lá olhando pra aquela caixinha. E enquanto eu rezava, mesmo sem saber, né? O rosário todo eu tava rezando. Na época era 3 terços ainda, Sim. né? E a hora que eu terminei era como se eu estivesse vendo a minha vida passar por aquele rosário, sabe? Eu sempre falo que aquele momento Nossa Senhora me mostrou a minha vida como era até aquele momento. Então, quando eu terminei de rezar, era um momento que tinha como se tivesse me mostrado eu ali naquela capela, encerrado a minha vida naquele momento ali. E aí me veio um sentimento de desamor, sabe? Poxa, ninguém me ama. Que vida que eu tô levando aqui, né? E eu sou meio ruim pra chorar, mas eu comecei a chorar. E aí, quando eu falo dessa experiência, às vezes as pessoas duvidam tudo, mas só eu sei porque eu vivi aquilo. E dentro daquela caixinha, eu ouvi uma voz, mas não foi uma voz interior do meu coração, foi uma voz exterior. Audível mesmo. Audível. Eu ouvi daquela caixinha falarem pra mim, né? No caso, o próprio Cristo. O mundo pode não te amar, mas ninguém te ama como eu. Nossa. E aquilo acabou comigo. Só que quando eu saí daquela capela, eu saí já... Queria se matar e morreu mesmo. Morri mesmo, literalmente. E aí eu saí daquela capela transformado. Algo já tinha mudado na minha cabeça, os meus pensamentos, tudo. E eu fui compartilhar com o Cleiton, que é, né, o padre Cleiton. Aí ele falou assim, vai ter um retiro. E eu vou pagar pra vocês nesse retiro. Só que aquele processo, isso foi uma terça-feira, e aquilo ali já tava, né, borbulhando dentro de mim o que estava acontecendo. Era muito diferente para mim. Eu não era um jovem de ir na igreja. Eu estava completamente fora daquilo. E aí, quando eu fiz naquele final de semana, foi um retiro de 2 dias, na verdade, sábado e domingo. E ali eu fui sozinho no retiro, conhecia poucas pessoas daquele grupo, daquela comunidade, na verdade, né, que é a comunidade Cordeiro de Deus. Na época, eu conhecia poucas pessoas. E ali eu tive a graça da efusão do Espírito Santo. E ali, cara, mudou minha vida radicalmente. Então, Aí teve essa experiência forte, impactante ali no sacrário. no sacrário, e fechou lá na capela. Selou lá no... Desculpa, lá no retiro. No batismo. No batismo do Espírito Santo. Foi tão forte pra mim
que eu saí no domingo à noite, eu até compartilhei com você hoje, eu saí no domingo à noite, fui embora pra minha casa, e no outro dia de manhã, na segunda, eu fui trabalhar. Quando eu cheguei, tinha uma menina que trabalhava comigo, ela era evangélica, eu compartilhei com elas o que estava acontecendo comigo, sabe? E aí eu falei pra ela que eu ia fazer um retiro, e ela perguntou, como que foi o retiro? Ela falou, bom dia, eu entrei na área de processo que eu trabalhava, bom dia, como é que foi o retiro? Quando eu fui falar com ela, eu não falei, eu comecei a orar. Olha só, cara. Comecei a orar em línguas. E aí ela achou estranho e eu não conseguia parar, eu não conseguia falar com as pessoas, não conseguia falar com o meu chefe, não conseguia falar com os irmãos, eu só orava. Eu tive que sair da minha área de trabalho, fui pro banheiro, fiquei 3 horas ajoelhado, fechei a tampa do vaso, ajoelhei em cima do vaso, assim, e me apoiei no vaso, né, ajoelhado, e fiquei 3 horas orando em língua, sem parar e pedindo para que o Senhor pudesse me dar a voz de volta, eu precisava trabalhar. Olha Meu só, Deus cara. do céu. Eu não conseguia. O impacto que eu tive, e eu saí outra pessoa. Eu vim de uma realidade de gírias e de palavrões e tal. Até isso Deus mudou em mim. Eu não conseguia mais pensar em falar um palavrão. E eu vejo, às vezes, o pessoal da igreja aí, né? Esses dias eu fui pregar num retiro e o cara começou a conduzir a oração lá, começou a falar palavrão. Eu falei, meu Deus, isso aí não é Que condução doideira, do espírito, cara. Isso aí é carnal, o cara tá conduzindo na carne. É contraditório, né? Porque o próprio São Paulo fala, né, que nenhuma palavra lisonjeia sai da sua boca. E tá na lista de São Paulo dos pecados graves. Então, para os irmãos que estão em casa aí, põe a mão na consciência. Quem fala palavrão não pode comungar, é pecado grave. Isso é condição, a lista de São Paulo. Então, assim, foi um impacto que eu recebi. E dali pra frente a minha vida mudou. Então, hoje completo, né, se Deus permitir em agosto, eu vou completar 24 anos de muita luta. Eu acho interessante você destacar. Eu ia falar assim, a menina pediu pra ele contar, ele mostrou, não foi? Foi. Em vez de contar. Porque você falou assim que o que antecedeu essa sua experiência até ali na capela era um pensamento de suicídio. Sim. Que você tinha. Porque isso é uma realidade do nosso dia a dia hoje, né? Completamente. A juventude vai... Se você pudesse partilhar conosco o que foi, que você chegou à conclusão do que te levou a chegar nesse pensamento. Naquela sua realidade ali. Porque a gente tem muita coisa da realidade do tempo, da época... Mas tem uma coisa por trás e às vezes não se chega a fundo. Qual que é o motivador desse no pensamento da cabeça do jovem, né? Justamente. A história é um pouco longa, não vou contar aqui, porque senão a gente vai ficar até 2 horas da manhã. Mas o caso foi assim, a minha vida foi muito complexa em relação ao familiar, né? A minha família foi destruída pela bebida alcoólica e pela droga, né? Então, eu... nasci e fui criado em São Paulo, aqui, né? Em São Paulo, na Zona Leste, até os meus 8 anos de idade. Meu pai e a minha mãe se mudaram para São José dos Campos, que é até onde a minha família reside, né? E por conta da bebida e da droga, o meu pai, ele era extremamente violento em casa. Então, eu fui um filho desejado aos olhos do meu pai. Então, eu tinha um problema gravíssimo de relacionamento com meu pai. Tanto que a gente conviveu 12 anos dentro da mesma casa e meu pai nunca conversou comigo, cara. Nunca tive um diálogo de pai com filho. Meu pai nunca me deu feliz aniversário. Loucura, hein, cara? E aí, por conta da realidade da droga, porque meu pai começou com a bebida e depois entrou com a droga, com a cocaína. Então, por conta dessa realidade, meu pai... É até ruim, não gosto de ficar falando muito, mas meu pai tentou nos matar várias vezes. É questão de abuso sexual. Então, assim, como uma criança cresce num ambiente desse? Cara, eu nunca usei droga porque eu vi o efeito da droga em casa. Nunca fui um cara do extremo da droga porque eu vi o efeito. Não queria aquilo pra minha vida. Nunca tive curiosidade de beber, nem usar cigarro ou outro tipo de droga. Porque bebida e cigarro, bebida e tabaco é droga. Até a Constituição fala. Sim. Então, se o pessoal ainda tem dúvidas sobre isso, quem bebe e quem fuma é usuário de droga, ponto final. Então... Eu não tive esses interesses. O meu vício não era isso, mas o meu vício era o ódio. Porque aquilo despertou um ódio tão grande em mim pelo meu pai que com 10 anos eu tentei matar meu pai. Com 12 anos eu tentei matar meu pai. E esse foi o estímulo final para minha mãe falar assim, não dá mais, vou ter que separar. Porque eles vão se matar um ao outro na hora. Então, por mais que eu não tenha tamanho suficiente para isso, né? Mas você vai construindo ideias dentro da sua cabeça e eu fui começando a formular elas. Maquinando ali. Fui maquinando. Eu ficava horas... passava noites em claro pensando como é que eu posso matar esse cara. Envenenado, asfixiado, queimado, eu ficava imaginando, cara. Isso criança, 7, 8 anos. Então, aí, essa minha realidade de perdão, quando meu pai foi embora, ele nunca mais voltou nem pra visitar a gente.
Então, quando meu pai e a minha mãe se separaram, eu fiz uma promessa de quando eu completasse 18 anos, eu ia matar ele. Entendeu? Olha que loucura, né? Fica um trauma ali, Fica, fixo. E aí, quando eu tava completando essa idade, que foi justamente nessa época que Jesus me deu a graça, por isso que eu falo que eu sou tão miserável, naquela época era tão mais miserável, porque eu sou menos miserável hoje pela misericórdia e graça de Deus. Mas eu era tão miserável que eu não consegui nem eu mesmo buscar uma forma de sair do fundo do poço. Deus teve que ir lá me tirar. Se ele não fosse lá, eu não ia, porque na minha concepção de vida, a minha família, minha mãe, meus pais, eles não iam na igreja, então eu não tinha essa realidade da fé muito tocante. A minha avó era uma mulher de oração. Certo. Então, minha avó, eu acho que pela intercessão dela, digo que a minha conversão e a minha vida hoje foi pela intercessão completa da minha avó, que era também minha madrinha de batismo. Então, Deus teve misericórdia da minha vida, porque eu não tive nem mesmo interesse de buscar ele, porque dentro da minha concepção de fé, por que Deus permitiu tudo isso na minha vida? Eu tinha falta de perdão imensa de Deus. Então não tinha interesse da minha parte em ir para a igreja. Quando as pessoas vinham falar de Deus para mim, eu zombava, eu mentia, falava, não, beleza, vou lá, um dia eu vou lá. Isso, como Só todo da boca jovem, pra fora. só da boca para fora. E não ia. Porque dentro da minha realidade, onde estava Deus em tudo isso da minha vida? Onde estava? Que era o questionamento que eu tinha. E aí, nessa época que eu estava completando 18 anos, eu não estava conseguindo encontrar uma forma de matar meu pai, cara, eu comecei a entrar na depressão. E aí, nesse dia, em agosto, eu cheguei do meu trabalho e estava muito mal, cara. Cheguei, fui dormir e eu levantei depois de 1h30 depois e me deu Angustiado. não só uma angústia, mas eu digo uma opressão mesmo, Entendi. sabe? E o sentimento que eu tinha era de me matar. Porque havia um sentimento de frustração, de uma vida falida, que a gente passava muita dificuldade. Se você pegar a minha realidade de testemunho de vida, meu pai, por conta da bebida e da droga, meu pai deixava a gente passar fome. Doideira, mano. Fome. A gente foi morar. A gente saiu daqui de São Paulo, de uma casa alugada, fomos morar numa casa que era dos meus pais. Chegamos lá, era só as paredes levantadas, algumas paredes chapiscadas de cimento, e o quarto que a gente dormia não tinha nem concreto no chão, era chão de terra batida. Água e luz, bico do vizinho emprestado. Então, assim, a gente foi morar numa situação precária. Então, tudo isso foi entrando em um conflito. E na minha cabeça, meu pai foi embora, agora eu tenho que ser o homem da casa, tinha 2 irmãos mais novos para cuidar, minha mãe trabalhando, eu tinha que ajudar. Então, era uma série de responsabilidades e sonhos e frustrações que foi misturando isso. E eu não vi uma solução hábil para isso. Então, eu me sentia um fracassado. E eu tava nessa situação de pensar em tirar minha própria vida. Ah, entendi. Então tinha todo um plano de fundo aí, né? Tinha. Ô, Leandrinho, 3 coisas que você citou aí, realidades, assim, né? Nem 3, 2 coisas mais especificamente. A questão do palavrão, que hoje ela foi banalizada e a gente vê que chuta que não tem problema nenhum. Exato. A bebida e as drogas de maneira geral, né? Então a gente vê que tem hoje uma classe dentro da Igreja Católica que utiliza-se desses recursos para atingir um público específico e diz que de alguma forma isso tem sido eficaz. Então acaba legitimando o uso dos palavrões e a banalização, né, da bebida e do tabagismo. Então, por conta de um bem que eles miram alcançar, que é evangelizar um público específico, legitimou-se o uso de palavrões, do tabaco, da bebida e faz até apologia a isso. Você acha que nessa condição é válido usar, né? Ou a sua resistência, sobretudo a bebida, se dá por conta do plano de fundo da sua vida? Ou não? Mesmo independente disso que você viveu, a bebida de fato é algo que a gente deve ser combatido, sobretudo pelo cristão, né? E por consequência os palavrões também. O que você acha dessa? Bom, vou começar pelo fato da bebida, né? E até mesmo... já ouvi alguns pontos aqui no Brasil, principalmente nesses últimos anos, sobre essa realidade da permissão. O pessoal usa aquilo que a igreja tem como uma diretriz, né? Não é um mandamento da igreja. Entendi. Tem que deixar bem claro isso. Não é uma norma ali. Não é uma norma, é uma diretriz de uma certa permissão. E isso só em relação a alguns pontos da bebida alcoólica. E isso também tem que levar
os termos e as condições e os teores de álcool. Você vai pegar uma vodka que tem 85% de álcool, um copo vai acabar com a sua vida. Já tirou você daquilo que é a centralização humana, né? Ou seja, o domínio de si. Tudo aquilo que tira você do domínio de si é pecado. Certo? Isso é o que o canon da igreja diz para nós. Então, ponto final. Então, quando as pessoas usam de muleta essa diretriz da igreja para poder se associar do vício, para poder dar a justificativa do seu vício, porque na verdade é mais fácil viver no conforto do que da cruz. Então, o que você está estimulando? Você está estimulando o uso da droga. Você está fazendo o papel daquilo que a sociedade quer, que é vender o produto. Sim. Porque a porcentagem de álcool na corrente sanguínea, que vai para o córtex cerebral, estimula você a usar mais. Não é algo de... Por exemplo, o suco de uva fermentado, que é o vinho da época de Jesus, que o pessoal vive dando desculpa, mas Jesus transformou água em vinho. Essa é a desculpa mais É a pronta. desculpa mais próxima, mas quando você tem a fermentação do vinho, você tem só 3% de álcool dentro dele. Pega o vinho aí que tem aí, industrial, quanto de álcool que tem, e você vai entender, porque eles estão precisando vender um produto para ganhar dinheiro. Então você tem uma outra realidade. Você tem um copo de vinho que já te dá a sensação de entorpecente, quando naquela época o cara tinha que tomar 1 litro para ter o resultado de um copo. Entendi. Entende? Aí eu tô dando só esse fundo para você entender. Então quando as pessoas começam a criar essas... Não, porque a gente pode beber, porque a igreja permite, a gente tem que ir para evangelizar essas pessoas. Cara, desculpa, posso dizer com toda certeza que 90% dessas pessoas estão utilizando desse argumento da igreja para sustentar o seu vício. Porque eu quero que as pessoas me mostrem uma família que foi salva por conta da bebida alcoólica e eu calo a minha boca. Nunca mais prego, porque quem me conhece e vê das pregações, a vida inteira, porque a minha família foi destruída pela droga. A droga da bebida, não a droga. A cocaína que meu pai usou foi consequência da bebida. Meu pai entrou nessa realidade por conta dessa bebida. É uma porta de entrada, né, Leandro? A porta de entrada. A porta de entrada, porque o ambiente que se usa bebida não é um ambiente familiar. 90% das pessoas que usam bebida vão para um bar, vão para uma balada, vão para uma festa, vão para uma rave, vão para outros lugares. Isso é um ponto interessante, né? É, porque uma vez que você tem a sua mente entorpecida pela bebida, você perde o domínio de si. Então, qualquer pessoa que dá o challenge pra você, que desafia você, você vai aceitar. Meu pai foi assim. O cara da roça tava bêbado, o cara vai lá, e aí, usa aí. Ah, não vou usar, não, você é fraco, cara. Cara, você tá com a mente completamente fora de si, o cara te estimula, um homem, a gente é homem. Masculinidade ferida ali, né? Cara, na hora o cara vai desafiar, então quer ver? Então faça. E ali já era. Quantas pessoas... Vai numa clínica de recuperação, tive a oportunidade de pregar em várias clínicas. Boa. Isso é uma boa análise agora. Tive a oportunidade de pregar dentro da FEBEM, né? Hoje como é que é o nome? Esqueci o nome. Casa? Fundação Casa. Tive a oportunidade de pregar com jovens lá, dando o mesmo testemunho que eu tô partilhando com vocês aqui. E todos, unânimes, comecei com a bebida. Eu comecei a usar o cigarro de maconha porque eu fumei um cigarro, tive interesse de fumar maconha, mas antes de eu fumar maconha eu tava chapado por conta da bebida e usei maconha. Cara, até hoje eu não encontrei uma pessoa que falou assim, não, fiz só... fui direto pra droga por curiosidade. Não. Você já tinha um vício preliminar pra isso. Entendeu? Que é a bebida. Que é hoje que a sociedade abre pra você entrar na realidade desse mundo que tá hoje aí tão... vou dizer assim, perdido, né? Promíscuo, essa é a palavra correta. A luxúria hoje entra pela bebida que tá aí destruindo com tudo, cara. Então, assim, essas desculpas que hoje as pessoas estão fazendo não me convencem. Ah, mas eu vi um bispo falando, eu vi um padre falando que não tem problema. Mas não tem problema pra quem? Você tem controle, você tem 100% domínio de si, você está vivendo dentro dos frutos do Espírito que Gálatas 5:22 fala, você tem domínio de si, o Espírito Santo te controla, não para de beber agora. Lá na Inglaterra a gente foi em situações de convivência dos irmãos lá, cara, que começou com um copo, os caras estavam largados no chão e o cara da igreja. Entendeu? Não, isso que eu tava pensando aqui, né? Porque eu falo assim, você vê uma pessoa que é mais radical nesse ponto e ela é totalmente contra a bebida. Não que a bebida seja, de fato, uma tutela de que a pessoa tem santidade. Ou melhor, o combate à bebida seja uma autenticação disso. Exato. Mas você vê que a pessoa que ela é radical nesse ponto, ela demonstra muito mais ato de santidade do que uma pessoa que bebe isso livremente. Mas é lógico. Né? Eu não tô falando que a pessoa que bebe não pode chegar à santidade.
Pode chegar. Mas quando a gente faz um comparativo prático da coisa, aquela pessoa que é mais radical nesses pontos específicos, ela demonstra mais um ato de santidade e um desejo de estar mais perto de Deus. Completamente. Por quê? Porque você está falando de uma coisa que é renúncia. Uhum. E aí, se você pegar na Sagrada Escritura, os 4 evangelhos vai falar, renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e me segue. O renunciar a ti mesmo faz menção justamente também naquilo que te traz os confortos. São Paulo, quantas vezes São Paulo falou, não vos embriagueis de vinho, mas vos embriagai-vos do Espírito Santo. Porque o vinho leva à perdição. Falando de São Paulo, né? Um dos pilares da nossa fé, pilares da nossa igreja. Então, assim, quando você fala assim, não tem problema beber, tudo bem, ótimo. Mas você não teria coragem, você não teria a audácia, você não teria o amor verdadeiro por Cristo a tal ponto de renunciar um copo de bebida por amor a Cristo, para poder salvar outras pessoas. Ou você ofertar, eu não vou beber mais para ganhar as almas do purgatório, para a conversão desses jovens que estão aí. Então, isso que a gente tá falando aqui, especialmente para quem é evangelizador. É um negócio que não deveria nem entrar em discussão, não, cara, não tem como. Porque até não sei em questão, assim, de cultura, né? Se a gente pega na realidade do Brasil, a bebida é muito ligada ao esbanjamento, né? De você encher a tampa até não aguenta mais, nada da virtude, a bebida aqui é muito associada a isso. Né? Eu sei lá fora se também tem essa conotação, principalmente na juventude, né? Aqui você fala um jovem na faculdade, uma das características que vai deixar ele mais descolado é ele encher a cara o máximo que puder, sem virtude nenhuma, se lá também tem essa conotação, assim. Nossa, demais. Não tem diferença. Não, né? Aí você vê que é um padrão diabólico. Digo pra você que é. Porque a realidade lá fora, tão quão aqui. É a mesma situação. Os jovens bebendo, os jovens se embriagando. Por exemplo, você vai pro centro de Liverpool a partir das 6 da noite. É o caos, cara. Até brinco com a minha esposa quando a gente tem que pegar o trem pra resolver algum problema ou ir na Santa Missa, que é o mesmo horário, que é o horário de pico que os jovens estão indo pro centro da cidade. A gente fala, vamos passar pelo inferno hoje, porque... Olha só. Cara, porque é o caos. Você vê lá as mulheres fazendo loucura. E interessante que lá fora as mulheres ainda bebem mais que os homens. Olha só, mano. A depravação é muito maior. Uma coisa que eu achei interessante que você falou é o seguinte, me mostra uma família que foi salva por conta da bebida, que eu começo a falar a favor dela. Porque tem gente que fala assim, mas por que uns não tem moderação, vai proibir todo mundo? Porque, sei lá, o McDonald's também faz mal, a Coca também faz mal, dá colesterol. Só que assim, eu nunca vi uma família se destruir, né? Um cara chegando em casa alterado porque comeu um McDonald's batendo na esposa. Exatamente. Entendeu? As consequências são totalmente desproporcionais. A comparação não cabe aqui, né? Beleza, você comer mal gera malefício para sua saúde? De fato. Mas não provoca nem de perto, né, os males que a bebida causa. Né? Quem, por conta de tomar Coca-Cola, foi parar na pedra, na cocaína? Eu nunca ouvi falar isso. Não. Aí você colocar comparação, chega a ser desonesto. Sim, não faz muito sentido. Completamente. Né? E hoje nem todo mundo tem condição de comer como deveria comer, que custa, cara, isso. Agora, a bebida não. A bebida é um gasto desnecessário. Completamente. Entendeu? Então não adianta vir com esse tipo de argumento. Eu vou proibir todo mundo de dirigir porque tem alguém que dirige de forma irresponsável. É uma comparação que não cabe. Exatamente. Até mesmo por conta... Acho que o ponto principal é você falar que ela é uma porta de entrada. Isso aí, pra mim, já é um ponto de atenção. Porque se você tem um filho, você sabe que a bebida é um ponto. Se ele beber moderadamente, não tem problema nenhum. Mas sabendo que aquela é uma porta de entrada. Exatamente. E qual é o risco? Você vai incentivar ele a beber? Acho que não, né? Não, e outra coisa. Leandrinho, no auge dos seus 60 anos, com Elô, os filhos tudo criados, vão no restaurante e tomam uma taça de vinho ali, escondido eles. É uma coisa totalmente diferente do que você beber e fazer apologia a isso na internet. Beber, entendeu? Com certeza. É outra motivação coisa. Para que a pessoa É motivação. Você não sabe quem vai ver aquilo ali. Aí o Leandrinho, evangelizador, bebendo. Entendeu? Tem tudo isso. É muita coisa que envolve essa questão toda. A bebida, cara, ela é uma ferramenta de destruição social. Porque você não precisa nem falar só das famílias. É só você pegar quantas brigas que acontecem durante as noites que racham amizades. Que você tem pessoas que se entorpecem e fazem experiência com outras drogas. Que tem pessoas que, por conta do vício, abandonam valores e princípios que a vida ensinou. Cara, você perde o número disso. Por isso, quando as pessoas querem defender pra mim a bebida alcoólica, eu falo, não,
Pega um comercial, então, de TV e fala pra mim, mostra um comercial que tá lá a família feliz, que tá lá... Tipo a margarina, né? exatamente. Família feliz, o pessoal tá lá dando risada, o pai abraça o filho abraça o pai. Não tem comercial de bebida alcoólica com isso, nem aqui, nem fora do país. Por quê? Porque não tá associado ao bem comum familiar. Não tá associado ao quê? Uma mulher seminua, o corpo lá igual um violão, tava lá o pessoal vendo futebol, entendeu? Não tá no contexto familiar. Porque hoje o ponto focal é destruir a família. O ponto focal é destruir a família. Você tem uma família desestruturada, criam jovens desestruturados, uma sociedade desestruturada. Então, hoje o jovem procura esses meios para poder fugir dos problemas dele. Então, a droga que destrói a família também vai ser a droga que vai acolher o jovem que foi destruído pela família para poder se refugiar no mesmo ambiente. Olha como é complexo. Não, então, já que a gente tá falando, eu vou falar logo. Pra cristão de internet, é muito fácil. Você bancar um intelectual, acender um charuto, beber um copo de uísque. Vai pro campo de batalha. Quem tá pregando o evangelho em retiro de conversão de querigma, vai encarar a realidade de frente. Eu tenho que pegar uns caras desses e colocar. Exato. Levar lá pra uma clínica de reabilitação. Vamos lá passar um carnaval inteiro pregando comigo, que você vai ver o que eu tô falando. Você chegar atrás da câmera do celular e abrir um livro ali, meter o louco como se fosse intelectual, o católico evoluído, é muito fácil. Muito pra fácil. Pra questão da internet é muito de boa. E a gente tem que colocar... E aí muitos desses cristãos de internet não vão conseguir ter a visão do que é o peso espiritual disso. Que aí entra um detalhe. Vamos supor... não vou falar retiros, não vou falar pessoas, nem não, mas... Um determinado retiro teve uma manifestação diabólica. E aí das pessoas que estavam indo conduzir o retiro lá, um dos pregadores e tal, foi lá, bateu no peito, não, deixa que eu vou orar pra expulsar o demônio. Na hora que o cara entrou na capela lá, o demônio já virou o pescoço, já, igual no filme do Exorcista, falou assim, ó, qualquer um aqui pode orar pra mim, menos você. Você sai comigo toda noite pra encher a cara comigo no bar. Olha aí. Denúncia, né? Que paulada. Acabou, cara, acabou. Qualquer um aqui pode orar. Você não. Você sai comigo toda noite pra encher a cara no bar comigo. O cara vai fazer o que numa situação dessa? Ele tem que... Baixa a cabeça. Cara, tem que catar as coisas e ir embora. Baixa a cabeça. Tem que ir lá, procura um sacerdote e vai mudar de vida. Porque a gente hoje tá levando... E aí essa é uma das diferenças que a gente tem de evangelização hoje, fora do país e aqui dentro. A gente tá levando as coisas... A gente tá tratando as coisas sobrenaturais como naturais. Boa. A gente não pode tratar o sobrenatural como natural. As pessoas hoje, por conta do emocionalismo, qual que é a estratégia de evangelização hoje? Hoje a gente tem a estratégia do que até as próprias igrejas tradicionais evangélicas estão batendo. Que é a forma dessas igrejas coaches aí que estão fazendo. Sim. Você tem uma ambientalização própria, você tem uma sonorização que mexe com o emocional da pessoa, você tem aquela pregação coach, olha, Deus é amor. Claro que Deus é amor, nós sabemos que Deus é amor, né? 1 João 4:8. Deus é amor. Mas Deus é justiça. A primeira pregação de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, não foi sobre a amorização que o mundo prega. Pega lá, Mateus 1, né, do 14 ao 17. Convertei-vos e crede no evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Então as pessoas hoje estão querendo suavizar o evangelho e estão formando hoje uma geração que está tratando aquilo que é sobrenatural de maneira natural. E o que é isso? É você tratar as coisas divinas, as coisas... de realidades de fé, como se fosse algo rotineiro, normal, sabe? Que eu trato no humano. E aí o que acontece? Você tem todo esse ambiente que as pessoas criam, aí você vai lá, as pessoas vão lá e choram, e esperneiam no chão, mas não faz a experiência verdadeira, porque alimentou o emocional. Eu fui pregar no grupo de oração nessa minha vinda pra cá, e o pessoal lá começou a conduzir oração. E, lógico, eu fui como convidado para pregar, então eu não posso determinar nenhum tipo de diretriz, né? Longe de mim fazer isso, eu vou na obediência. Mas o pessoal começou a descer o braço com o ministério, e música atrás de música, aí eu fui vendo aquilo, e fui rezando, falei, Senhor, faço ou não faço, faço ou não faço, aí Jesus falou, não, pode fazer. Eu fui lá e pedi pros irmãos, para toda a música, vamos só orar. Aí eu pedi pros irmãos parar, entrou um momento, falei, agora solta a tua voz, só ora. Só ora. E o pessoal... acostumado a ser empurrado pela música, não conseguia orar. Eu fui ajudando. Vamos orar. Ora. Quero que você ore. Esquece a música, esquece o barulho. O barulho está dentro de você. Agora é você e Deus. Ora.
E aí levou uns 10 minutos, cara, pra poder trazer o povo para aquilo que era a realidade de oração. Aí a hora que começou a orar mesmo, que o Espírito Santo começou a soprar, porque aí a gente permite, sai do emocional, do racional e entra pro espiritual. Entra para aquilo que é sobrenatural, porque o combate nosso é sobrenatural. Aí começou a mudar. O povo começou a orar, o negócio começou a tomar dimensão, tanto que o povo continuou orando 40 minutos em língua sem parar. E aí cura começou a acontecer, começou a ter repouso, as pessoas começaram a ter um momento de profecia. Mas por quê? Porque oraram, não foram empurrados no emocional. Então, eu dei só esse exemplo. Mas hoje a gente está tratando as coisas que são sobrenaturais como natural. E aí a gente perde essa dimensão que a partir do momento que você vai começando a tomar um copo de cerveja, você não tem controle, você sai daquilo que é o racional e você abre uma grande brecha. Porque o diabo, ele vai usar dentro das suas brechas, das suas fraquezas. Se o vício da bebida é a tua fraqueza, cara, tenha certeza. O diabo vai entrar ali. Como aconteceu com meu pai, como aconteceu com outros pais de família, como aconteceu com outras pessoas aí. Acho que todo mundo conhece, por exemplo, um amigo de infância nosso. A gente pode trazer à tona. A gente, antes da nossa conversão, também estava naquela roda ali de você querer ser descolado também, querer tomar cerveja. E a gente ter agora o contato com essas pessoas que permaneceram com essa ideia. Acho que todo mundo tem. Todo mundo. Eu acho que todo mundo tem um amigo assim que hoje tá afundado. Você viu o caminho que tomou, de ter uma mãe que vem procurar e falar assim, pô, você já tá, tenta lá, vamos tentar, porque teve essa realidade. Eu acho que não tem ninguém que não tenha uma amizade dessa ou na escola que passou por isso e hoje você vê a situação como tá. E outra coisa que eu vejo que é comum, sabe o que é também? Nenhum desses jovens começa a comer gosta de fato da bebida. Não é saudável ao paladar. O adolescente, né? Não é gostoso. Ele bebe pra querer provar alguma coisa. Exatamente. Não, tem que beber, tá todo mundo bebendo. Pra você se inserir numa realidade. Entendeu? E igual eu comentei, quando você tem essa desestrutura de família, que a bebida e a droga destrói a família, aí o jovem sai pra procurar refúgio. E ele vai na própria bebida. O que ele tá fazendo lá? Aquele ditado que a gente já ouviu e muitas pessoas falam, eu tô indo beber para esquecer os meus problemas, né? Por quê? Porque entorpece a mente. Naquele momento, você tá no efeito do álcool que tá correndo no teu sangue, cara. Você esquece literalmente dos problemas, porque você já tá fora de si. E os problemas é o que a gente sempre vai ter na nossa vida. Não vai mudar. E vai ser sempre recorrente o quê? Tô com um problema, tá martelando na minha cabeça, eu vou pra onde? Vou lá, porque eu esqueço. É o único momento que eu tenho um alívio ali, então eu vou pra lá. Aí isso se chama vício. Exato. E isso não enquadra naquilo que a gente comentou agora há pouco. São Paulo diz, os viciados não herdarão o reino. Ah, mas eu não sou viciado. Aí igual tem um videozinho que correu muitos anos atrás na internet, né? A pessoa falando assim, não, porque eu uso maconha, eu uso todos os dias há 32 anos e não sou viciado. Tá 32 anos usando todos os dias, mas não é viciado, entendeu? O que eu achei interessante também a respeito da maconha, que o Rodolfo Abrantes, ele fala assim, dizem que é a droga da paz, né? Eu fumo, por isso que eu fiquei em paz. Ele falou, tira dele a droga durante um tempo pra ver se vai ser da paz mesmo. Não tem paz não, cara. Tudo aquilo que oprime, que escraviza, cara, não é... O Senhor nos fez, né? Pra ser livres. Como que você pode... É ilusório, né? É ilusório. E é isso que me incomoda quando as pessoas falam assim, não tem problema beber. Tudo bem, não tem problema beber. Até onde você tem controle? Até onde você é capaz de dizer que eu consigo, sei lá, pra quem bebe, eu consigo tomar um copo de cerveja e ficar tranquilo. Porque assim, na minha convivência de anos com meu pai, na minha convivência dos amigos do meu pai, dos meus parentes que bebem, um copo já muda já o humor da pessoa. Ou a pessoa começa a chorar muito, ou ela fica muito alegre, começa a contar as coisas, daí pra aí. Ela não fica mais natural dela. Não tem como. Porque o teor de álcool é muito alto. Porque a sensação que dá o álcool na mente é o alívio. Por isso que a pessoa vai tomar pra esquecer os problemas. Só que os problemas sabe nadar, querido. Ele vai nadar e vai voltar. Não, e quem bebe porque te viu bebendo também. Você influencia muita gente. Muito. Então, tem pessoas próximas a nós que eu lembro, assim, né? Em reuniões de família e tal, que a criança estava perto, deixa eu dar um gole de cerveja, dava risada, tá bebendo cerveja. E agora, depois de velho, bebendo, feito um bode velho, e fala assim, meu Deus, mas onde foi que aprendeu a beber desse jeito? Exato. Tira a culpa de si, entendeu? E ainda coloca referência assim, ó. Já vi muita gente falar assim também. Viu, já começou a beber, tá viciado e fala assim, nossa, mas você vê seu tio, tal a vida que ele tá levando agora, uma pessoa destruída. Você coloca como referência aquele lá que já tá só o pó. Mas quando era mais novo, era algo bonito. Era. Exatamente. Era algo que tava ali numa festa familiar, tinha alguém enchendo a cara já, e um molequinho pequenininho olhando e vendo que o negócio tava legal, né? É triste. É triste você ver essa situação, porque o lar que deveria passar princípios de santidade... Porque hoje, por exemplo, a gente tem as catequeses, mas a catequese no passado era dada pelos pais. Sim.
o padre só vinha na igreja para dar, né, a comunhão, o crisma, etc. Então, assim, hoje a gente vê os pais catequizando pro mal, cara. Doideira, mano. O modo de dizer catequese não é... Até o significado da catequese é voltado para a religião, né? A Mas, assim, catequese reversa. exatamente. A gente está tendo uma destruição de valores por conta dos próprios pais, que já também foram destruídos. Sim. E essa é a sequência do diabo. O diabo... a gente tocou num ponto aí que vocês comentaram sobre, né, essa realidade de testemunhar, de ver. Curadars, né? São João Maria Vianney, eu gosto muito dele, cara. E ele, principalmente para os tradicionalistas que falam tanto, né? Tem uma das suas homilias que ele faz uma revelação fantástica sobre a destruição da pureza, né? Por meio das impurezas. E ele cita justamente os bailes, Certo. na época, o modo de falar e a bebida alcoólica. Olha só. Falando... Ele batia muito nos bailes mesmo, né? Agora, dos pais tem uma que é muito interessante, a reflexão, que falam pra ele, mas o que tem de mais? Daí ele pega os 10 mandamentos e vai falar o que tá ferindo os 10 mandamentos dentro do baile, é um negócio destruidor, cara. É demais. uma paulada. É uma paulada. Ele fala, né? Quando você vai pro baile, os anjos te acompanham até a porta. Ali ele deixa e os demônios te acompanham da porta pra dentro. Exatamente. E aí ele falava assim, que no final da homilia dele, né, que tem o livro das homilias, aliás, quem gosta de leitura é uma boa dica de leitura aí, para aprofundar em santidade. Ele falava assim que o demônio não quer destruir, matar um jovem que está nessa realidade, nesse contexto dos bailes, né, e da forma de falar e da bebida. Bem lembrado, bem lembrado. Ele tinha uns beberrões, né? Exatamente. Ele fala assim, o diabo não quer matar a pessoa logo que ela entra nessa realidade. Porque quanto mais ela se aprofundar, mais contra-testemunho ela vai dar, mais pessoas ela vai trazer para essa realidade. Tem um potencial de levar a gente, né? Porque nós temos uma bênção sobre nós que está em Gênesis, que é crescei-vos e multiplicai-vos, certo? Isso voltado ao relacionamento, né, do casal entre homem e mulher. Mas que antecipa isso, quando Deus cria todas as coisas são produtivas. Você pode olhar lá. Cada fruto tem a sua semente, traz nela, né? E para poder reproduzir, para poder... Muito bom. Né? Nós temos essa bênção em nós da produção, de produzir, de multiplicar. O diabo usa disso, cara, porque automaticamente nós iremos fazer render aquilo que nós vivemos. Se você vive santidade, você automaticamente vai produzir meios de santificação para outras pessoas com seu testemunho. Você não precisa nem falar. Entendeu? Eu tenho uma frase que eu guardo para mim muitos anos. Palavras não dizem nada se o seu testemunho não disser tudo. Muito bom. Então, o ser humano por si ele é produtivo. Então, porque nós temos essa bênção. Então, o diabo utiliza disso para que você propague o mal, cara. Então, quando o curador São João Maria Vianney falava assim, o diabo não quer que você morra lá automaticamente, porque você vai estar propagando mais o mal, trazendo mais pessoas para o mal, fazendo o papel dele. Muito bom. Você vai deixar de ser testemunha de Cristo para ser testemunha do demônio. Ou seja, a potencialidade que Deus coloca na gente pra fazer algo pro bem, ele não tira porque você vira as costas pra ele, né? Exatamente. O bem, a graça, ela é irrevogável. Deus não volta atrás. Exatamente. Então, eu conheço um homem de Deus que ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, ele fala Renato Russo, ele fala esses artistas aí, né? Ele fala assim, eles se tornaram cantores, mas vão ser cobrados como pastores e profetas. Porque eles têm um dom de falar com massa, de comunicar as pessoas, e Deus deu a eles o dom por conta disso. Se eles utilizaram para outra coisa, o problema é deles, mas eles vão responder como pastores e profetas. Exatamente. Ele sabendo, acreditando ou não, a realidade espiritual está presente na vida dele, querendo ou não. Exato. E aí a gente volta. Não se pode tratar o espiritual, entendeu? Exatamente. Aquilo que é sobrenatural como natural. Isso é tão verdade porque você fala que tem um anjo que se revoltou. Não foi só um que caiu. É uma terça, cara. Uma terça parte. Então ele levou muita gente. E ele não perdeu as potencialidades angélicas dele por conta disso. Exatamente. Mas ele usa do dom dado por Deus para poder corromper o dom que Deus deu para os outros. Exato. Então, essa é a realidade. Quando a gente olha para esse campo, e aí entra... Você não pode olhar as coisas só no natural. Você tem que olhar no sobrenatural. O trabalho, a batalha nossa é sobrenatural. Então, até onde eu tenho essa permissão de ou beber ou não beber, ou de fumar ou não fumar? Cara, só o fato de você saber que a bebida alcoólica ela é destrutiva para o corpo. E aí São Paulo fala para nós em 1 Coríntios 3,16 que nós somos templos do Espírito. A palavra templo, na etimologia bíblica, significa pedaço do céu.
pedaço do céu. Então nós, eu, você, nós, os irmãos que estão vendo, nós somos um pedaço do céu que Deus quer morar dentro, templo. E aí, São Paulo fala que ai daquele que destruir o templo, ai daquele que destruir o corpo, porque você vai ser cobrado por Deus. Então, olhando por esse contexto, tudo que nós fazemos contra o nosso corpo, consciente ou inconsciente, cara, vai ter um peso. Vai ter um peso. Então, se eu sei que... É profanação do templo, né? Exatamente. Se eu estou fazendo uso de algo que destrói o meu corpo consciente, cara, é um pecado. É porque às vezes a gente foge tanto da lógica da coisa, né? Tipo, não vê o sentido profundo da passagem que chama o nosso corpo de templo. Aí você se escandaliza, por exemplo, se alguém chegar lá e pichar o muro da igreja ou cometer alguma coisa na estrutura física. Exato. Onde Tempo sagrado, né? não posso fazer isso. Agora, você menospreza aquilo que você faz com o seu corpo e com o do outro, né? Exatamente. Até a referência do Cristo mesmo, que ele fala que o templo será destruído em 3 dias. Todo mundo tá ali, né? Mas como demorou tanto tempo pra construir isso? E ele tá falando dele mesmo, quanto mais precioso era ele, Cristo, né? Tá mais focado no material. É ó. o céu de verdade que tá ali presente. Vocês vão destruir, mas em 3 dias vai estar aí. E o escândalo do povo é o quê? Jesus foi morto, aconteceu tudo aquilo, mas o escândalo era a estrutura, né? Ô, Leandro, então, por exemplo, você citando aí São João Maria Vianney, eu sempre gosto também de te ouvir, porque você sempre cita, sempre bota o nome do santo no meio aí. Você acha que as pessoas precisam voltar a ouvir e ler a vida dos santos? Porque é uma coisa que se perdeu muito, né? Ainda mais depois dessa era de alta da psicologia humana e tal. Então você escuta grandes psicólogos, grandes coaches aí e tal. E eu sinto meio que a vida dos santos elas não são mais tão citadas e apreciadas como outrora, né? Os sermões de São João Maria Até Vianney, livro de um santo, né? Que citava um monte de outros santos. O santo, né? Tinha essa referência, pegar Santo Afonso, o tanto de santo que ele cita ali, a frase de quem falou. É só você olhar as novas pregações, os novos pregadores. Você vai ver que os caras copiam as frases dos santos, mas não coloca os próprios santos. Tem gente que copia, por exemplo, as pregações do Padre Léo e não cita em nenhum momento que foi o Padre Léo. Exatamente. Aí é fácil, né? Porque você vai vendo que eu preciso me aparecer e não a pessoa que realmente falou. Então você já vai vendo aí as intenções que as pessoas têm na pregação. Bom, mas voltando à pergunta, se uma pessoa se diz católica e não faz uso dos santos, então eu já começo a ponderar se realmente é católico, porque dentro daquilo que é a doutrina da nossa igreja, os 5 pilares da nossa fé, que seria, não vou saber talvez todo de cabeça, mas isso seria tradição, magistério, você tem sacramentos, aí você tem vida dos santos e as devoções. Mas é o quarto, cara. Porque se você pegar toda a história da igreja, tudo aquilo que a igreja ensina, sempre vai ter voltado à vida dos santos. A igreja começou no martírio dos santos, que deixaram cartas escritas. Porque se a gente for olhar mesmo, o Novo Testamento só existe por conta dos mártires, Paulo, Pedro, e assim vai. Eles deixaram as escritas, as escrituras. Então, se eu não faço menção da vida dos santos, eu não posso dizer que eu sou realmente um autêntico católico. Né? E hoje o que falta é justamente isso. Nós estamos num relativismo tão grande porque a gente está perdendo referências do passado que são extremamente importantes para ter referências hoje da nossa geração, da nossa época aqui, e muitas dessas referências não são boas. Eu falo isso até mesmo de dentro da Igreja Católica. A gente hoje procura pessoas que estão aí no topo das mídias sociais, aí, fazendo um monte de coisa, e na verdade você vai olhar a vida das pessoas por trás, é uma completa hipocrisia. E os santos, o Papa João Paulo falava, né, São João Paulo II, que o caminho da vida dos santos é o caminho seguro. O ensinamento dos santos é um caminho seguro. Né? Testado, aprovado já. E a gente não faz uso. Sendo que não... eu costumo pensar assim, pra cada referência viva que você tem, tem pelo menos 2 ou 3 que já morreram. Ué. Já morreram, a vida já foi analisada e a igreja deu a tutela. Ele comentava aqui em off a respeito de Carlos Acutis, né? Boa. Você falava assim, se a gente convivesse com esse jovem hoje, né? Hoje é muito fácil, já foi... A história dele tá relatada pro mundo, a igreja teve um olhar voltado pra ele, mas se ele fosse meu vizinho, qual que seria a minha Ia visão? perceber a santidade nele? Eu acho que é interessante você falar a respeito disso, Sim. porque você falou a respeito o que causa o emocionalismo, que às vezes vão pregar e a gente tenta buscar isso, e as coisas ficam muito aparentes, então eu vejo que ali me toca daquele modo, até mesmo quem tá à frente
Se aquele casaco não me tocasse desse jeito, ele não se veste do modo como deveria, ele não fala, será que ele me causaria um impacto, sendo que tem uma alma ali virtuosa e passa despercebido também no nosso Sim. mundo, né? Exatamente. Eu citei até na pregação, esses dias faço pouco uso das redes sociais, e esses dias eu coloquei justamente porque foi a febre, né? O comentário do Papa aprovando esse novo milagre dele. E graças a Deus, eu dentro do meu coração, estou feliz pela canonização dele, porque faz justiça à vida dele, né? E hoje ele é relevante em todas as realidades aí da nossa igreja. Então tem pessoas fazendo projeto com o nome dele, tem pessoas pregando sobre ele, tem pessoas divulgando, né, tudo que foi a vida dele. Isso é extremamente plausível. Mas hoje, na nossa geração, se Carlo Acuti estivesse vivo, com certeza ele não estaria nos podcasts famosos, não estaria pregando nos retiros, não estaria sendo chamado para dar formação. Por quê? Porque ele viveu o ordinário de uma maneira verdadeira. E aí eu até comentava com os meninos, qual é a sua diferença com a diferença dele? Ele era um menino que ia na Santa Missa todo dia, rezava o terço todo dia, ele fazia uma Lexio Divina bem feita do Evangelho do dia, ele não fazia nenhuma leitura, como às vezes nós fazemos, de Gênesis ao Apocalipse em 6 meses, que foi com a minha experiência, eu li a Bíblia a primeira vez em 6 meses, devorei ela. Não, ele fazia a Lexio Divina da liturgia diária do Evangelho ali. Ele fazia doações aos pobres, fazia a marmitinha dele ali, às vezes passava e entregava nas ruas, pegava metade da mesada dele e ia no orfanato que ele tinha ali, 2 crianças que ele adotou para poder ajudar todo mês. Então, ele vive o ordinário, sabe? Mas de uma maneira verdadeira. E hoje, principalmente no Brasil, isso não é uma realidade europeia, mas, por exemplo, no Brasil nós procuramos os extremos. A pessoa que foi um cara vida louca, né, como diz o pessoal, o cara que usou droga, matou, roubou, esse cara é relevante para ir pregar num lugar famoso, num grande acampamento, num grande congresso, porque ele teve uma vida completamente destruída. Testemunho bagaceira. Bagaceira. E aí a gente vem, agora Deus transformou, louvado seja Deus, graças a Deus, né? É a história de São Francisco de Assis, vamos dizer assim. Ou a pessoa que é extremamente sábia. Ela domina a filosofia, teologia, né? Fez teologia, sociologia, psicologia, antropologia. É um né? cara que vai responder tudo que você perguntar. Exatamente. Ele tá ali. E tem uma eloquência, tem uma oratória perfeita. Então a gente procura esses 2 extremos. E as pessoas ordinárias do dia a dia, elas são esquecidas. Aí, o que eu comentei com eles? Nós valorizamos os extremos. E as pessoas que às vezes passam pela nossa vida, a gente não permite que aquilo que elas vivem toque a gente. Porque a gente está só nos extremos. Estou preocupado com a glória dos homens. Exatamente. E não mais com a glória de Deus. Aí você pega a vida dele. Poxa, ele tinha essas práticas espirituais que eu citei, né? Diárias, frequentes. Mas se você pega a vida de São Francisco de Assis em relação a impactos de milagres e situações extraordinárias, a vida de São Francisco, na minha opinião, é um dos maiores santos da igreja, né? Aí você fala assim, bom, resultado. Ele fez tão grande quanto o Carlo Acuti. Mas São Francisco de Assis, no auge da sua santidade, recebendo os estigmas, não teve um corpo incorrupto. E aí você pega um menino de 15 anos que jogava PlayStation, que vivia o ordinário do dia a dia, e o corpo tá lá suando lá, como se estivesse vivo. O que resguardou esse menino para viver essa santidade? No simples, no ordinário. A pureza e a determinação dele. São as 2 coisas que hoje nós jogamos de lado. Muito bom, Leandro. Ele era puro. Puro. Ele não tinha uma maldade. Tanto que a frase, que é o lema da vida dele, é: passarei todos os dias da minha vida nesta terra sem fazer nada que desagrade a Deus. É uma fala radical, né? Completa. Você fala que desejo de santidade que ele tinha. E aí você pega hoje a nossa realidade, que não era diferente da dele. Quantas vezes a gente não se mistura com as impurezas do mundo? Quantas vezes a gente não permite que outras situações externas contaminem o nosso caráter, contaminem a nossa forma de pensar, de viver, a nossa fé? Esse relativismo que está entrando aí, a bebida é o ponto do relativismo. Piadinha de duplo sentido, pra lá e pra cá, né? Brincadeirinhas, né, maliciosas. Então, imagine, ele poderia ser um menino que era
completamente sociável até determinado momento. Certo. Aquilo que feria a vontade de Deus para a vida dele, ele dizia não. E ele não se importava se as pessoas iam criticar, fazer bullying, porque ele era, né, 15 anos, era novo, nas escolas. Ele não se importava com isso. Então, se você pega esse ponto, a preservação da pureza, né, de uma vida casta, que tem gente que pensa que castidade é a abstinência da relação sexual, né? Não. E castidade tá na modéstia, no modo de falar. Vai muito mais além. Muito mais além. Por exemplo, tem gente que não sabe, mas a gula ofere a castidade. Uhum. Entendeu? Porque você alimenta a carne. Sim. Tudo que alimenta a carne, prazeroso, ofere a castidade. Então, assim, quando você tem isso, ele que preservou isso, ele lutou para poder se manter santo. Na pureza. Praticou o que foi preciso para poder ter força para isso. E ele foi decidido. Não olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Né? Como tá em Josué. Sim. É isso, cara. Essa decisão. E é isso que às vezes a gente vê aqui, que parece que o brasileiro tem muito fácil as coisas e não dá valor. Você vai pra Europa, eu tava comentando com o Everton antes aqui, você fala assim, qual que é a diferença de uma pessoa que se converte no Brasil e se converte na Europa? Bom, do Brasil, o cara acha que tá abafando, que agora ele é santo de um dia pro outro, e o que ele faz já é o suficiente. Lá na Europa, o cara se converte é pra valer, irmão. É pra valer. Você vê o velho de cadeira de roda lá empurrando a muleta, mas na hora da consagração eucarística, ele tá de joelho lá, chorando de dor. Reverência. Mas ele tá lá, É. irmão. Ele tá lá se arrastando, tá doendo. Você olha na cara dele, você vê que ele não tá nem concentrando direito no que o sacerdote tá fazendo na oração, mas de dor. Mas ele tá com o joelho dobrado. Reverenciado. Entendeu? Eles têm algo dentro deles, assim, que é cultural, de decidir-se por aquilo que eles vivem, que é monstruoso. E é isso que às vezes falta pra gente. Porque talvez... Primeiro, por conta da nossa cultura, dessa forma que durante esses anos todos foram forjando a nossa mentalidade. Então, eles foram conformando a nossa mentalidade com essa... tá bom, o que eu tô fazendo tá bom. O que eu tô fazendo tá tranquilo. Igual o irmão Trovão falou aqui, né? Chorou 4 meses seus pecados. Pega a vida de São Jerônimo. São Jerônimo fez a tradução da Sagrada Escritura pro latim. Mas se você pega o começo da vida de São Jerônimo, cara, ele chorou 2 anos dentro de uma caverna, comendo galho, tomando água da chuva e batendo pedras no peito, falando, Senhor, tenha misericórdia de mim até sangrar. Então, assim, é essa contrição, esse arrependimento e essa violência que faz com que você muda de vida, que a gente entende porque no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, vai falar que é só os violentos que herdam o reino. Essa violência que a gente tem que fazer contra nós, no sentido de você dizer não ao pecado, foi isso que Carla Cucci fez. Essa tomada de decisão, eu vou ser de Deus e não do mundo, não tem aspas, não tem reticências ou parênteses para poder dar desculpas para não ser radical. E é isso que fez aquele menino mudar hoje a juventude. Né? O Carla Cucci não é um cara descolado, se você for ver. Não. Né? Não atrairia muitos fãs e seguidores, talvez, se estivesse no meio de nós hoje, embora fosse alguém que evangelizava através da internet. Não é isso? Agora, eu achei interessante você falando, né? O corpo dele tá lá, vivo, suando. E a incorruptibilidade do corpo dele é como se fosse o céu gritando. A morte não conseguiu parar esse menino, né? Não. Tem sido manifestado durante um tempo agora no seu corpo incorrupto, mas isso é santidade gritando. Carla Cucci está vivo. E se é a maneira que tem de mostrar isso é o corpo dele incorrupto, é assim que a igreja vai mostrar. E isso para nós é impactante. Aí você pega a vida de um São Jerônimo, que se colocou em condições tão extremas como essa, se trancar numa caverna, chorar os seus pecados, bater com pedras no peito. Talvez alguém olhe hoje e fale assim, isso foi para aquele tempo de São Jerônimo, hoje isso não é mais necessário. E você olha para a vida do Carla Cucci, talvez ele não tenha chegado a esse extremo. Se chegou, nós não sabemos, não foi revelado. E eu queria que você falasse, é de fato demais para os tempos de hoje? A vida de São Jerônimo e esse tipo de penitência mais agressiva ao próprio corpo, ela é coisa dessa época e hoje já não cabe mais? Ela está ultrapassada? Queria que você trouxesse essa realidade para nós. Como é que a santidade grita hoje? A santidade hoje é possível? Acreditamos que sim, mas da mesma forma? Só incrementando a pergunta dele, porque se você pega a história de São Bento, né? São Bento, você fala assim, poxa, se retirou para ficar 3 anos recluso ali em oração. Você fala, nossa, velho, a história de santo, isso é muito louvável. No episódio anterior, a gente falava com o irmão Trovão, que ficou 3 meses no meio do mato. É um louco, isso aí. É um surtado. Manda internar. Então, assim, porque
se a gente tá vivendo com alguém hoje que é muito virtuoso, vai soar muito estranho pra nós também. Uhum. Daí tem as duas realidades. A gente falava sempre, né? Quando chegava alguém rezando muito numa experiência que a gente fez, ou o cara é muito louco, ou ele é muito santo. É. As duas, uma, né? É, Das não tem duas, meio termo, não tem meio termo. A linha é muito tênue, né? Então é outra. Mas, bom, se a gente. Antes, pra gente poder mostrar, a realidade de Carlo Acutis e de São Jerônimo era diferente. São Jerônimo passou uma vida leviana tanto quanto Santo Agostinho, por exemplo. Boa. Roma gritava, tanto que no começo dessa penitência, a vida penitente dele, eu li pouco, mas eu li o suficiente para entender um pouquinho da vida desse homem de Deus. Tanto que Curadars fala que é um dos homens mais tentados na história da igreja. São Jerônimo foi. Então, assim, o diabo aparecia nas pessoas que São Jerônimo teve convivência dentro da caverna. A forma de tentação dele foi ao extremo, que o próprio demônio se incorporava, materializava. Na fisionomia das pessoas, nas mulheres que ele saiu, cara. Nossa, velho. Que loucura, hein? Você entendeu? Então, por quê? Porque ele viveu uma vida completamente leviana antes de encontrar Cristo. Então, esta profundidade de luta contra a própria carne, porque a gente tem que entender, a nossa luta, ela é sobrenatural em relação ao combate espiritual que nós temos contra o demônio, mas ela também se torna carnal porque ela vem contra a nossa realidade. O demônio vai tentar na nossa carne, na nossa fraqueza, né? Ele não tem nenhuma autonomia de encostar a mão em nós, a não ser que nós permitamos, lógico, mas nesse sentido é uma tentação. Então nós vamos passar pela tentação das nossas fraquezas, das nossas limitações. A concupiscência que nos é própria, né? Exatamente. Então a gente vai trabalhar. Ele vai trabalhar. E aí hoje entra o que nós chamamos de a pragmática diabólica, porque se o demônio vê que você está forte o suficiente na sua fraqueza, ele vai pegar você na sua qualidade. Que é o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. A pragmática. Ele não vai pegar você mais na fraqueza, porque ele sabe que você vigiou. Tá vigilante ali. Mas ele vai pegar você na vaidade. E esse é um caminho que ele gosta. Porque o pecado inicial dele, do orgulho, nasceu na vaidade. Por isso que quando no combate do céu Miguel se levanta, o que significa Miguel? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Esse é o know-how dele, né? Exatamente, porque a vaidade dele, eu posso ser como Deus. Então, essa pragmática tem esses dois lados, da tentação da fraqueza e da tentação da vaidade. Tanto que tem um filme que eu acho muito bom, cara. Eu sei que é um filme muito forte, mas se as pessoas pudessem ver e ter a dimensão do que é hoje a ação do diabo na Terra, é o advogado do diabo. Cara, o tempo inteiro ele fala, a vaidade é o meu pecado predileto. Por quê? Porque ele deforma a qualidade que a pessoa tem. Sim. Entende? E você peca sem perceber ali, né? Sim. Tá fazendo alguma coisa boa. Achando que eu tô fazendo coisa boa. Então, aí voltando. Então, você pega a vida de São Jerônimo, ele precisou passar por isso pela quantidade de situações errôneas que ele teve durante a vida. E esse combate, ele precisava travar na carne para ele poder não só provar para ele mesmo, mas para ele se fortalecer e dizer, não posso mais me sujeitar a isso. Diferente de Carlo Acutis, que manteve uma pureza dada por Deus desde o início. Entendi. Então, eu digo talvez com certeza que talvez as penitências que Carlo Acutis fez não chegou à mesma realidade. Mas hoje, para nossa geração, tem uma irmã de um instituto religioso que fala, hoje, infelizmente, temos dentro da igreja Sodoma e Gomorra falando de Cristo. É pesado, hein, cara? Porque são N pessoas, N situações que estão acontecendo de pecados graves que as pessoas estão carregando, mas estão continuando falando de Cristo como se nada tivesse acontecido. Parece sem temor nenhum, né? Não tem temor. É esse o ponto. Perdemos o temor. Aí a gente volta no que eu falei. Estamos tratando o natural, o sobrenatural, como natural. Perdeu-se a sacralidade das coisas de Deus. Perdeu-se a forma de você tratar a evangelização como algo sobrenatural. Hoje a gente tá criando eventos, faz um monte de coisa, etc e tal, e às vezes sem inspiração. Você vai lá, alimenta um monte de gente emocionalmente, as pessoas não ficam, as pessoas vão embora. Tapa um buraco ali, né? Exatamente. E aí eu tô achando que tô fazendo a coisa certa. Quando, na verdade, se a gente pegar o que a igreja nos ensina, Santa Teresinha, que nunca saiu do Carmelo, é a padroeira das missões. Como? Porque ela passou o tempo inteiro orando, se mortificando, ofertando as suas enfermidades para a vida dos missionários. O que move a igreja não é o que você faz, é o quanto você ora. É o quanto você se mortifica pelas almas. Como que Curadars, vocês conhecem bem a história, como que Curadars mudou Ars?
Rezando missa de madrugada, comendo batata, né? Ali, e oração. Exatamente. 10 horas de 10 horas oração. 5 dias da semana ele fazia Comida de jejum. batata. Entendeu? Dormia no chão. Se castigava. Aí você fala assim, nossa, mas precisa de tudo isso? Se você enxergar o sobrenatural como natural, talvez Deus te peça. Porque também Deus permite, Deus escolhe os seus para viver dessa maneira. Sim, sim. Entende? Aí agora voltando no que você comentou, hoje, olhando para nossa realidade no mundo, o que a gente precisa é dessa radicalidade. De você tratar o teu corpo como templo, cuidar dele, mas não permitir que a carne tome a frente. Porque hoje a gente está deixando a carne tomar a frente de tudo. Hoje você não ora mais 40 dias para se preparar para um evento falando assim, Senhor, o que o Senhor quer para isso? Não, eu monto o evento e falo, Espírito Santo, A se vira. preocupação é sempre prática, né? Sempre Vamos prática. estudar as referências lá de fora, seja protestante, seja o que for, pra Seja gente o que fazer for. o melhor evento Exato. no sentido marqueteiro da coisa, né? Exato. E aí eu não oro para poder saber o que Não. Deus realmente quer. Isso aí depois a gente vê como é que fica. Não, Espírito Santo que se vire. Deus que faça o trabalho dele, eu vou fazer o meu. Ainda titula isso como fé. Sim, sim. Entendeu? Não, eu vou fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele. Não é bem assim, querido. Até mesmo as pessoas que estão com você para vivenciar aquele retiro. Às vezes você quer uma pessoa que você sabe que ela não tá tão alinhada à fé, mas ele sabe fazer aquele negócio bem, então eu vou chamar ele. É. O irmão compartilhava algo comigo essa semana, que eu falei, poxa vida, né? Pela visão do padre, porque ele falou que tinha 2 referências ali dentro da igreja, que eram muito fortes, casados. Referência mesmo, assim, sabe, servindo e tal. Só que o rapaz se separou da menina. E de outro lado também, outro casal se separou. Daí o que aconteceu? O rapaz e a outra menina se juntaram, começaram a namorar. Daí ele pegou e foi pra missa e notou os dois lá. Sentado, aí já tava com o braço dado e tal, né? O casal, daí foi na hora da comunhão, ele falou assim, ele nem conseguiu rezar, ele falou pra mim. Cara, ele tava lá, falei, eles não vão ter a cara de pau de ir lá comungar, desse estado que estão. Daí levantou e foram. Daí depois ele foi comentar com o padre. Ele falou, mas padre e tal, você tá sabendo da realidade deles? E eles agora estão servindo aqui também e tal. Daí o padre falou assim, mas se os impuros não querem servir, eu vou dizer não pro... Se os puros não querem servir, eu vou dizer não pros impuros? Porque assim, eu passo a aceitar Nossa, qualquer velho. coisa também. O temor acaba até no sacerdote que tava à frente ali. Porque ele fala assim, não, pra que eu tenha uma pessoa que tá tocando e tá servindo aqui, pode vir, porque a igreja não pode. Então, isso acusa 2 coisas. A negligência dos que buscam ali caminhar com Deus, porque não se coloca a serviço, né? E a negligência também do padre, nesse sentido, por se submeter a isso, porque não Porque tem assim, gente que você coloca assim, ó, na referência ali que você colocou de São João Maria Vianney. Na cidade ele não tinha ninguém por ele. Era ele sozinho, Mas mano. sozinho. ele não aceitou aquelas realidades, não. Falou, pelo contrário, vou rezar e vou ser honrado a ponto de chegar pessoas de E outra, fora. se de Deus longe. achar que deve mandar, ele manda. Se ele não mandar, eu que tô aqui que vou fazer. Pronto, Exatamente. cara. Ó, o padre Paulo Ricardo tem uma homilia dele do ano passado retrasado sobre São João Maria Vianney que eu acho fantástica, fantástica. Todo mundo deveria ouvir, 10 minutos de homilia. Ele conta a história de São João Maria Vianney por cima, né? E no final, por exemplo, a Ars tinha lá 350 pessoas, a igreja estava sendo usada como curral, Tinha uma vaca dentro da igreja. vaca né? dentro da igreja, porco dentro da igreja. E ele chegou, as pessoas jogavam pedra nele, cuspiam nele, chamavam ele de porco. E ele olhou e viu que não é natural que se trata o negócio. E aí, todas as penitências, mortificações, todas as humilhações, todo o tempo de oração ele fazia como forma de unificação daquilo com Cristo, na cruz, se tornando vítima com ele, para a salvação daquele vilarejo. E foi tão intenso, cara, que o diabo aparecia para ele. Tem até uma história que o pessoal falava assim que ele teve um tempo que começou a ter muito opressão ali, né? E o diabo batia as portas da casa, tudo ali, né? Tacava fogo na cama. né? Tudo. Na cortina. E ele achava que eram as pessoas que não gostavam dele do vilarejo. Ele chamou um rapaz pra dormir na sala, falou assim, ó, me ajuda a ver quem que são as pessoas. E aí a hora que o cara viu o negócio abrindo sozinho, fechando sozinho, e as coisas quebrando sozinho, ele falou, olha, isso aí não é homem que fez, não. Eu vi, e isso aí é sobrenatural. Eu falei, então deve ser o diabo, então pode ir embora, que dele eu não tenho medo. Você vê, né, cara? E aí, o que eu tô querendo dizer com isso? A realidade é sobrenatural. Esse cara se uniu a tal maneira porque ele viu que não é humanamente que você vai salvar as pessoas. Quem somos nós? Na nossa carne, na nossa humanidade, que vai Muita fazer audácia, alguma né? coisa. É muita audácia. Não faz nada, não. E ele ensinou pra gente a forma de você converter não só um pequeno vilarejo de 300 pessoas, como fazer um país anticlerical como a França na época, saindo da Revolução Francesa de Napoleão, que matava os padres, construir uma linha de ferro de Paris até Lyon,
que Ars está do lado de Lyon, e as pessoas perguntando isso, o padre Paulo foi muito feliz na colocação dele, falou assim, que um dia um comentário entre dois parisienses lá, falou assim, o que você tá indo ver em Ars, naquele lugar perdido, no meio do nada, lá no meio do mato? Estou indo ver Deus num homem. Meu Olha Deus só, do céu. cara. Então, assim, por quê? Porque... E a gente volta de novo na questão do Carlo Acutis. Era alguém desprezível entre o clero. Exato. É alguém que se passasse no nosso meio, é um padre doido, ninguém vai dar nem ideia pra isso aí, não. Considerado como burro, né? Burro, né? Quem ia chamar pra pregar num evento? Ninguém. Não tem. O maior confessor da igreja. Dizem até que a frase lá de São João Maria Vianney, que ele fala assim, Deus usou da cabeça de um jumento. Que tem No a Sansão. No Sansão? Usou da queixada do jumento, mas que ele vai fazer com o burro inteiro. Burro inteiro. É. Com a humildade, né? Que você fala Exato. que é se colocando como servo mesmo, né? É. E aí entra esse ponto que eu falo, de fazer a vontade de Deus. De você tratar o que é sobrenatural como sobrenatural. Para você trazer pessoas para Cristo é algo sobrenatural, porque o combate que você está fazendo é contra o pecado. Quem domina a pessoa no pecado é o diabo, cara. Você não trata isso de uma maneira natural. Você não pode enxergar a evangelização como um evento apenas, como algo que você faz. Habilidades humanas, né? Exatamente. Vou fazer melhor decoração. Tudo isso é válido, mas desde que É você... secundário, né? Não é o principal. Uhum. Não é o principal. Você pode ter o melhor ministério de música, pode ter a melhor casa de retiro, você pode ter os melhores servos, você pode ter a melhor estrutura que você possa imaginar para trazer as pessoas ali para aquele retiro. Se não for um grande vínculo espiritual, uma grande comunhão com Cristo, de uma vida, de uma essência de santidade, inspirada por Deus aquele momento ali, as pessoas vão lá, vão viver aquele momento, e vão voltar para casa, e não vão retornar mais para aquele grupo, aquela comunidade, aquela realidade apostólica. Por quê? Porque não foi o Cristo que trabalhou aquilo ali. Entendeu? Mas foi pregado o evangelho, lógico. O livro de Isaías. A palavra de Deus vai e não volta sem o seu fruto. As pessoas vão ali sentir a presença de Deus, mas o próprio, aquilo que é a essência, o próprio daquele momento que foi inspirado por Cristo não vai ter. Prega a palavra até o demônio pregou, né? No deserto pra Jesus. Poxa, exatamente. Usou dela. E Usou se da você palavra. não prega, as pedras falarão. Então, assim, às vezes a gente, na verdade, tá empecilho para Cristo, cara. Sim. E é isso que a gente tem que começar a olhar. A minha experiência na Europa hoje tá sendo isso. Isso, vamos falar agora um pouquinho pra gente não deixar de falar disso, né? Porque eu ia deixando aqui Importante, solto. Senão daqui a pouco a Elo entra e mete uma bica na porta ali, arranca ele daqui pelo colarinho. Ela é braba. Então, aí o Leandrinho hoje tem 5 anos, né? Você falou? Vou fazer 5 5 anos anos de Inglaterra. de Inglaterra. Agora em setembro eu faço 5 de Europa. Sim. Depois de uma longa jornada ministerial aqui no Brasil, né? Servindo o evangelho aqui, decidiu com a família, né? Acho que não tinha nem filho ainda. Não tinha. A gente casou num dia, foi no outro. Foi embora pra Europa e hoje vive lá, já vai fazer 5 anos, né? Foi o quê? Buscar ganhar em Libra pra ficar rico? Foi o quê? Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência. Queria ver a família real. Queria ver a família real. Foi matar a rainha. Quase isso. O que você foi fazer? O que você foi fazer na Europa, velho? Bom, a minha esposa e eu, antes de nós casarmos, a gente sempre teve um anseio de fazer uma experiência fora. Só que não só na intenção de você fazer experiência para ganhar dinheiro, como a maioria, 90% das pessoas fazem. A gente queria fazer principalmente a experiência de evangelização. Primeira vez que eu fui para Europa, eu fui para Portugal, e eu fui para conhecer o país, eu cheguei lá, cara, e vi um contraste muito grande de fé, né? Porque você tinha lá, principalmente Portugal, Fátima, você tem em Braga, que foi o primeiro templo mariano de Portugal em Braga, né? Não é em Fátima, isso bem antes. Você tinha vários santos, e santos que eu, por exemplo, tenho um carinho muito grande, né? Santo Antônio de Lisboa, que é Santo Antônio de Pádua. Sim. Se você falar Santo Antônio de Pádua em Portugal, você apanha. É mesmo? Não, Santo Antônio não é em Pádua, daqui. é em Lisboa. Então, assim, e eu comecei a tocar essas realidades e ver o quão fria estava a fé lá. Então, me deu esse choque de realidade. Falei, poxa, o que eu posso contribuir com isso? Então, eu não fui para ganhar dinheiro, porque se você pegasse a minha realidade profissional, eu estava muito bem profissionalmente, ganhava um salário muito bom, minha esposa também. Então, a gente não foi lá para fazer dinheiro, a gente não estava preocupado com isso, a gente queria fazer uma experiência de missão. Só que, diferente de, por exemplo, quando você tem uma ordem religiosa ou você tem uma comunidade que te envia em missão, então você vai com um pouco de respaldo, vou dizer assim, né? Você vai sabendo onde você vai trabalhar, onde você vai
morar, porque a comunidade te dá essa Tem irmãos preparação. na fé ali. Você tem irmãos ali que vão comungar da mesma realidade e você vai especificamente para isso. A gente não, a gente foi para evangelizar, mas a gente tinha que trabalhar. Não fui enviado por uma diocese, por uma comunidade. A gente foi fazer essa experiência de loucura. E aí eu sempre falo que, lógico, quem sou eu para me comparar com Abraão, né? Mas eu falei assim, a gente tomou a mesma atitude dele. Deus falou, vai e eu vou te mostrar para onde você vai. A gente não sabia para onde ia, cara. A gente foi para Itália para tirar o documento, a gente tinha lá uma assessoria, respaldou a gente até lá, mas depois, e aí, para onde nós vamos? Envio independente. Exatamente. Aí a gente ficou nas mãos do Senhor. Então a gente foi para fazer essa experiência de evangelização, porque a gente via que aqui é mais fácil para evangelizar, porque as pessoas já esperam por isso. Mas lá não. Lá você tem o combate realmente de convencer a pessoa que ela precisa de Deus, porque lá você tem tudo. A Europa tem um sistema igualitário. Então você não tem uma faixa de pobreza. O sistema não deixa Tão você... desproporcional. Você não tem. Você vai ter... Às vezes você vê uma pessoa, um cara de rua ali, mas aquele cara ganha um salário do governo. Ele tá ali só porque... Tipo assim, tô passando meu tempo. Ele tá amparado, né? Ele tá Alguém amparado, assiste ele. exatamente. Pra pessoa, eles chamam lá de homeless. Então, ó, o governo dá casa. O governo dá um salário por mês para você, né, poder arcar com as suas necessidades. Então, assim, é um sistema completamente diferente do nosso aqui. Aqui você tem um governo oprimindo o povo, né? E lá não, lá você tem um sistema que ele tenta te ajudar a se desenvolver. Então, essa é outra realidade. Então, assim, quando você chega para um público desse, se ele é um público que está frio na fé, ele olha e fala assim, eu não preciso de Deus, porque eu tenho tudo. E aí é mais difícil de você pregar, porque ele já criou uma certa resistência. Ou seja, pelo estômago você não ganha ninguém. Não ganha. E aí entra um outro ponto, que é o que o Brasil está passando hoje. O que o Brasil está passando hoje desse avivamento emocional, né, trabalhando só emocional, a Europa passou 50 anos atrás. E aí, essa realidade que você alimenta emocional, você não cria testemunho, você cria contra-testemunho. Que é o que a gente tá vendo aí, um monte de gente aí caindo no adultério, e aí é fácil pedir anulidade de casamento hoje, né? Porque você joga pra diocese, tem um monte de advogado canônico, vigário clerigal ali que falam pra você... Facilitou demais. Facilitou. Eu já ouvi, eu tô falando porque eu já ouvi de boca de advogado canônico, a pessoa tem o direito de ter uma segunda chance. Olha. Cara... Ou seja, o sacramento não serve mais pra nada. Você banalizou. E São Paulo fala que um dos primeiros pontos da volta de Cristo era o quê? A perseguição contra a família. O sacramento do matrimônio é o quê? Tá- E o que tá em jogo em um julgamento não é se ela tem direito a uma segunda chance ou não, mas é se aquilo de fato aconteceu ou não. Exato. Né? É a Você veracidade chance, do né? negócio, né? Mas hoje você manipula, porque ambas as partes estão precisando disso na cabeça delas. É mais, às vezes você tem até casal que quer pedir anulidade, que eles entram em acordo naquele momento para poder receber a anulidade. E fala as mesmas coisas para os advogados canônicos ali. Então, Manipula, é triste você enxergar isso. Só que assim, quem vai sofrer é quem tá aceitando essa situação, quem tá provocando essa situação. E isso é eles e Deus. No dia do julgamento isso vai aparecer. Bom, a parte disso... voltando para a parte da Europa, então quando você tem essa realidade de que você tem que convencer a pessoa que ela precisa de Deus, ela vai olhar para o teu testemunho. E o que a Europa passou desse emocionalismo, que gera contra-testemunho, cara, isso aí, pela cultura deles, eles levam muito a sério. Eles não se importam tanto com o que você faz, com o que você fala, com o que você quer passar para eles. Eles vão observar a sua vida ao máximo para ver se o que você está pregando para eles tem coerência com a tua vida. E é isso que foi para mim uma virada de chave quando eu fui para lá. Eu falo que eu nem fui lá para evangelizar, eu fui para ser evangelizado. Muito bom. Eu fui lá para apanhar, cara. Porque eu cheguei com todos os conceitos, tudo que eu vivi aqui no Brasil, eu cheguei lá e tomei na cabeça. Olha só. Tô preparado para o campo de batalha, né? Fato é. Toda pessoa, por exemplo, os irmãos que pregam aí, que querem um dia ser missionário na Europa, na África, se preparem. E eu digo se preparem em todos os sentidos. Espiritual. Começa a viver uma vida de oração e jejum bem intensa. Porque lá o combate seu é com o diabo, é face a face. Face a face. Segundo, vai pregar, quer pregar fora? Aprenda o idioma e a cultura do povo de fora.
né? Padre Schuster sempre falava, vai estudar, porque o Espírito Santo não age na burrice de ninguém. A pessoa, eu já ouvi muito pregador famoso aqui, falando assim, eu fui pregar em Londres, fui pregar no Paraguai, fui pregar na Argentina, fui pregar na Espanha. Só que ele foi pregar para brasileiro, porque não fala um idioma. Então você não foi fazer missão fora do país, você foi pregar para brasileiros que viram fora do país. Teve o glamour da viagem, né? É. Mas foi pregar para um povo que você podia ter pregado aqui da mesma forma. Faz propaganda de si para poder ganhar adeptos. Me segue no Instagram, mas não pede para seguir Jesus Cristo. Aí já é outro ponto também que eu fico louco aqui no Brasil, mas beleza. Então, a pessoa ela não foi lá para pregar pro povo de lá. Entrou na realidade deles para poder sentir o que eles estão precisando. A necessidade daquele país mesmo, né? Do Exatamente. nativo. E é isso que forma os missionários. Os missionários vieram pro Brasil para pregar para quem? Pra gente aqui, pros indígenas que estavam aqui fora. Imagina. Então, é essa a realidade. Isso é missão. Fazer missão para brasileiro, eu faço aqui. Entendeu? Você não precisa fazer propaganda que você foi para lá. Que você quer engrandecer por quê? E outra, se não fosse a graça de Deus, você não ia, querido, né? A pessoa tem que olhar por isso. Sim. Então, beleza. Aí, se prepara. Fala o idioma, pelo menos o inglês, porque todo país na Europa fala inglês. Então, é o mínimo que você tem que fazer. Falar inglês. Se prepara, estuda, ora, vai buscar, começa a ter uma coerência de vida, porque aí Deus vai olhar pra você e vai falar assim, você tá apto aí. Não é só querer ir. Entendeu? A profecia do Monsenhor que o Brasil seria o celeiro da Europa, eu creio firmemente que é, mas não nessa geração, cara. Você que tá aí ouvindo isso aí, não fique com raiva de mim, não, mas é a verdade, eu tô lá e eu sei o que eu tô falando. Essa geraçãozinha de oba-oba que fica mexendo igual o boneco do posto de gasolina, pra um lado pro outro, mas não tem nenhum tipo de profundidade e centralidade no próprio Cristo, quando chega lá fora a gente apanha igual criança, cara. Porque lá você tem um povo que vai vigiar você, que não vai aceitar a sua pregação de início. Ele vai cruzar o seu testemunho, vai confrontar você. Entendeu? E se você não tiver olhando o sobrenatural como sobrenatural, olhando o sobrenatural só como natural, apanha igual criança, cara. Porque, por exemplo, eu tô na Inglaterra. Inglaterra é uma terra de sangue, cara. Quantas pessoas ali não morreram ali por conta dos governos, das lutas, das batalhas que tiveram ali, porque a Inglaterra era dividida em milhões de pedaços, era guerra para todo lado. Ali nasceu a maçonaria. Ali nasceu todos os pontos de bruxaria do mundo. Nosso país é criança comparado lá, né, a Europa. Ali nasceu a bruxaria antiga e a moderna. Então você está falando de um ambiente espiritual, cara, completamente pesado. Aí a gente vai tratar isso de uma maneira tem humana. envergadura espiritual, E velho. você tava falando a respeito da decisão que eles têm quando aderem a alguma coisa. Exato. Agora imagine na bruxaria. A que grau que o cara tá inserido ali e convencido daquilo. Ele leva com seriedade, né? Ele leva com seriedade. Você vai no mercado, você vê o cara ali, ó. O bruxo tá ali. Não é aquele negócio de Fazendo compra com brincadeirinha, você. não. É um negócio Não, sério. não é esse negocinho que a gente vê no Brasil que não. Ixi, o negócio é muito mais embaixo, cara. Muito mais embaixo. Então, assim, é esse ambiente que a gente vai pegar fora do país. Por exemplo, igual a Montra estava falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é o maior país satânico do mundo. Entendeu? Então, como que você vai combater isso? Você vai combater natural? Fazer eventinho, colocar ministério de música cantando alto pra você? Cara, Leva pro emocional? exato, não tem Dá. como, não tem como. É isso que as pessoas precisam entender. Quando se fala de missão fora, é um negócio sério, cara. Então eu fui pra aprender, cara. Eu falo pra você que hoje, se fosse comparar com a minha realidade de Brasil, não que eu fosse alguém, não tenho nem intenção de ser alguém. Pra mim, eu prefiro... Mas pregava bastante, né, por aqui. Ah, A eu verdade pregava, é essa. razoavelmente eu pregava. Uhum. Eu não faço nem um décimo do que eu fazia aqui lá. Mas a questão é que Deus me mandou lá pra me aprender a ser verdadeiro cristão, cara. Eu acho que eu fui mais pra aprender e ser alguém do que querer fazer alguma É coisa. porque o fruto por excelência da evangelização, ele é almas. Sim. Frutificou porque teve almas se convertendo. Só que você chega numa situação como essa lá, a gente tava até comentando em off, né? O fruto, na verdade, ele surgiu daquilo que Deus te ensinou, né? Exatamente. Que era um fruto mais com relação ao teu processo de relacionamento com Deus do que a efetividade do anúncio, da missão, da evangelização, né? Aí você sai até do comodismo, né? Porque a gente fala, você é um brasileiro, pregando para brasileiro, e você chega lá pra pregar pra uma pessoa que é totalmente avessa à cultura, a tudo, e você vai ter que aprender, você vai ter que ser sensível àquela pessoa, Exatamente. ao que toca ele. A Shalom faz um trabalho com as casas de missão fantástico. Porque quando ela é convidada a abrir uma casa de missão,
a primeira coisa que ela faz é se inserir dentro da cultura e entender o que eles vivem. Ela passa ali, ó, a Shalom montando aquela casa de missão ali, quase um ano. Manda os missionários, eles fazem acordo com famílias católicas para poder deixar os missionários morando, para aprender o idioma, absorver a cultura, as necessidades do povo. Monta a casa de missão e é tudo voltado para a realidade do povo. De lá. Eles não abrasileiram as coisas. Tem as músicas deles já traduzidas para o idioma dos caras, para trabalhar do jeito deles. Aí você olha a Shalom hoje, é a maior comunidade do mundo, cara. Entendeu? E é esse trabalho que os missionários precisam fazer. Entender o que vai fazer lá. Não é chegar lá e pregar por pregar. Entendeu? Você tem que começar a se enculturizar, porque aí eles vão olhar e falar assim, olha, o cara tá tentando entrar na nossa realidade. Ele tá se esforçando, ele é um imigrante que tá vindo pra cá. Então, o que ele tá trazendo de novo? Você abre a curiosidade deles nesse sentido. Você não abre só falando do evangelho. É um desafio, cara. É um desafio. Eu não sei se lá tem essa realidade, mas, por exemplo, aqui no Brasil, teve muita imigração venezuelana, né, e um povo boliviano que vem pra cá tentar a vida. E você vê que esse povo, ele não consegue se inserir no meio dos brasileiros. Tem comunidades específicas venezuelanas, né? O venezuelano não sei tanto, mas os bolivianos, eles são muito entre eles. E eu percebo que existe, inclusive, um preconceito dos brasileiros para com eles. Então, o brasileiro não facilita, né, a penetração deles na nossa cultura, no convívio conosco. Lá, vocês, enquanto brasileiros, vocês encontram esse tipo de resistência para entrar e se tornar amigo de britânico e tal? Na Inglaterra, não tanto, Não. porque a Inglaterra é um país de imigrantes, cara. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra abriu para poder reconstruir o país. Então, veio indiano, foi vindo gente de todos os lados. Então, hoje, a Inglaterra é um país mais receptivo em relação a imigrantes do que outros países. Aí, Jamal. Pode ir, Jamal, de boa. Pode ir. Lá você vai ser o já bem. Então, você não tem tanta resistência, embora já encontrei pessoas falando coisas pra mim, assim, porque você tem um pessoal mais, vou dizer assim, raiz deles ali, que não gosta de imigrante. Você vai encontrar em qualquer lugar do mundo, cara. Não adianta. A gente não faz isso com os outros de fora? Então, imagina os caras de lá. Vai fazer a mesma coisa. Então, eu já encontrei, por exemplo, uma vez eu fui na fábrica, a gente foi fazer uma visita na fábrica que estava rodando um projeto novo lá, de um carro que eles estavam produzindo na nossa frente. A gente foi pegar lá uns lessons learned com eles e aprender algumas coisas que eles já estavam rodando o projeto. Aí eu cheguei, fui dar bom dia pro cara, estendi a mão pra dar bom dia, o cara olhou pra mim assim, virou as costas, falou, não aperta mão de imigrante. Olha só, Na minha cara. E aí, o que você vai fazer? Olhei pra ele e falei, Deus abençoe. O problema tá nele, não tá em mim. Sim, eu vou viver a minha vida, entendeu? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. O problema é dele. O problema é dele, não é meu. Então, eu vou viver a minha vida. Virei as costas, cumprimentei outra pessoa, conversei, resolvi o que eu fui resolver e fui embora. Você vai ter. E aí é o tipo de maturidade que você tem pra tratar quando você encontra com isso. Tem que ter emocional equilibrado ali, viu, mano? Não é fácil. Na hora você toma um gelo, sobe ali a ira ali, aí você controla e vai embora. O problema tá nele, não tá em mim, não tem nada pra fazer. Mas, então, você tem essa realidade de dificuldade também. Mas aí, se você tá indo pela graça de Deus, pelo envio de Deus, o Senhor vai abrindo os caminhos. E aí as coisas vão acontecendo. Por isso que você tem que estar mergulhado. E aí, a base de São João Maria Vianney, pra mim, foi elementar nesse processo. Porque quando a gente chegou, a gente começou primeiro com trabalhos com os brasileiros. Então, o brasileiro trata com o brasileiro, as coisas vão indo, só que o brasileiro dá muita dificuldade, cara. Lá, fora. E que o foco é outro. A maioria deles vai pra ganhar dinheiro, ter uma vida confortável. Então, você não tem um foco 100% de pessoas que têm fé. Você tem muitas pessoas que têm fé lá. Só que existem as profundidades. Tem muito relativismo. E aí vai. Faço a minha religião, o meu jeito de ser católico. E aí eu gosto muito do Padre Léo, né? O Padre Léo era muito escrachado nesse ponto, né? Católico do seu jeito, até o diabo né? Então, assim, cada um quer ser católico do seu jeito. E você encontra de tudo, assim, né? Mas tem muita gente boa também, né? Mas beleza, a gente começou a trabalhar com os brasileiros, só que desde o começo o Senhor sempre pediu pra gente trabalhar direto o povo de lá. Então, quando a gente ajudou o pessoal todo em relação à fé, e eles nos ajudaram, os brasileiros nos ajudaram muito a começar a participar ali, né? Nos acolheram, tudo, nos ajudaram de muitas formas, não tem nem o que reclamar. E aí a gente foi entendendo um pouco da realidade, conhecendo o lugar que a gente estava, o solo que a gente estava ali, e aí eu fui começar a trabalhar os ingleses.
E aí por isso que eu falo que a gente não pode tratar o sobrenatural como natural. Acostumado com a realidade do Brasil, aqui a gente faz evento e aqui é mais fácil, o povo tá esperando isso, então você cria um evento, o povo vem. Só que aí a pessoa talvez não vai mudar de vida. Por quê? Porque o Senhor precisa inspirar, o Senhor precisa trabalhar. É espiritual. E aí a gente começou a trabalhar os ingleses, a gente propôs ideias, começamos a fazer as coisas, e começamos a fazer, e não frutificava. Não frutificava. Era algo novo para eles e não dava certo. Mas aí você não desiste, aí eu comecei a orar e comecei a me questionar. No sentido de aderência, o povo não aderia. Não aderia e se ia, depois não voltava, você entendeu? Tinha essa alta rotatividade que tem hoje nos grupos aqui no Brasil, nos movimentos do Brasil. Aí você chegou a pensar assim, será que eu tô pegando muito pesado? Tem que pregar mais leve? Não, porque aí foi isso que eu comentei, eu entrei na cultura. Então, eu vou dizer assim, fui amaciando a situação. Mas nunca deixei de pregar a verdade, mas eu era um pouco mais controlado, até mesmo porque eu estava na tutela de um padre, de um bispo. Então, como eu comentei, o tempo inteiro observando. Então, você tem que agir na obediência, né? Eu estou ali ao serviço da igreja, não a mim próprio. Né? Então, você tem que estar apoiado na igreja. Então, eu ia na diretriz deles, ia na obediência. E não frutificava, cara, não frutificava. A gente fazia flyer, entregava nas missas. A catedral onde nós trabalhamos em Liverpool, ela é no centro universitário de Liverpool. Então, cara, você tem 24 horas jovem passando na frente da catedral toda hora, assim, porque os prédios das faculdades é tudo ao redor da catedral. Então era um ambiente propício, cara. Propício para você evangelizar jovem. E a gente entregava flyer e tal, e ia, os jovens aí depois não voltavam mais. E eu comecei a me questionar em Deus. O que eu tô fazendo de errado? O que o Senhor quer? Aí é o que a gente pergunta, a pergunta certa para Deus, né? O que o Senhor quer que eu faça? E aí um dia me veio essa realidade de tratar o sobrenatural como sobrenatural. E aí eu peguei o exemplo de São João Maria Vianney e comecei a aplicar. Orar mais mortificação, mais jejum. E fui. Minha esposa, coitada, louca lá em casa, mas eu né? Transformou a casa no mosteiro. E a gente começou. Só que ela não tem nem o que falar. A minha esposa é maravilhosa. Vai ser santa mais do que eu. Ela só tá brava agora, mas vamos lá. E sim, ela me apoiou demais. E foi junto, e vamos fazer, e vamos rezar. E ela sempre me apoiando, mesmo com as crianças. E vamos fazer, e vamos embora. E aí eu comecei a fazer. E aí, quando eu comecei a mergulhar mais nesse mistério de tratar espiritual, nada resolvia ainda. Ainda não frutificava, mas aí entra a persistência, eu não vou desistir. Eu preciso entender de Deus o que ele quer. E aí um dia conversando com um irmão, cara, britânico, que ele tinha uma Lexo Divina lá. E aí ele me convidou pra ir na Lexo Divina dele. Esse rapaz é um rapaz muito simples, assim, quem olha não dá nada pra ele, se veste até mal, sabe? Chinelinho no pé, anda de bicicleta. E aí ele pegava e escrevia os convites à mão, assim, ó, da Lexo Divina dele, e as pessoas que iam na missa, que a gente vai na missa todo dia lá. Isso é o quê? Brasileiro ou não? Não, é britânico. Legal, olha só. E ele pegava, quando ele via alguma pessoa diferente na missa, ele já vinha com o bilhetinho escrito à mão, entregava, tem uma Lexo Divina, sabe? Muito simples, assim. E aí um dia ele me convidou, e aí ele faz na sexta-noite, e é um pouco complicado pra mim, pra esposa, por conta das crianças, tá, orar, rotina de sono, etc. Aí um dia a gente resolveu ir. E aí, num determinado dia, eu falei pra minha esposa, vamos? Aí ela falou assim, eu não vou ficar com as crianças. Então vai você, porque era curto o tempo, ele faz dentro de meia hora. Então você vai lá, participa e volta. Eu falei, beleza. Fui, cara. Cheguei lá na igreja, cara, lotado. Falei, nossa. E ele faz um negócio simples, ele pegava, porque ele faz na sexta-feira, ele pegava a liturgia da Santa Missa do domingo, pegava o evangelho, imprimia numa folha, sulfite, entregava para cada um, ele rezava, fazia um momento de oração inicial, Pai Nosso, Ave Maria, dava a introdução da Lexo Divina, leia, né, explicava os 4 passos da Lexo Divina. Conduzia o povo ali na Lexo. Aí lia, fazia 10 minutos de silêncio, para você orar, ouvir o Senhor, e aí, quem quisesse partilhar, depois partilhava, acabava e ia embora. Legal. Lotado. Baita de uma mesona, assim, ó. Tinha lugar para sentar, o pessoal sentado do lado. Depois tinha um comes e bebes deles lá, que eles gostam de fazer, que é cultural deles. Se você não faz, fica meio estranho, entendeu? Porque é uma forma de você fazer um momento de fraternidade. Aí, meu Deus, que ótimo, né?
Glorifiquei a Deus pelo que ele estava fazendo. Que bom. Eu preciso aprender com ele. E aí um dia conversando com ele, eu fui pegando mais afinidade. Aí ele foi partilhando a vida dele pra mim, cara. E aí entra o segredo. Que a gente não pode tratar o sobrenatural como natural. E Deus confirmou pra mim e me ensinou através da vida desse cara. A família dele é uma das mais ricas de Liverpool, cara. Olha só. O cara tem dinheiro, mano. E vivia como um pobre. Abriu mão dos direitos que ele tinha. Que é mais ou menos o que Paulo fala. Quando tem um monte de gente se apoiando. Não, porque o trabalhador é digno do seu salário. Eu tenho o direito de viver do evangelho. Aí São Paulo vem e rasga a gente, né? Ele fala assim, mas você tem o direito? Eu, Paulo, abro mão dos meus direitos. Porque o evangelho não é algo incabível de pregar, é uma obrigação. Então eu não tenho que viver do evangelho. Eu abro mão para não ser peso para ninguém. Aí São Paulo ainda destrói ainda, né? Em outra carta dele, acho que se eu não me engano, Tessalonicenses. Eu fiquei sabendo que alguns no meio de vós não querem trabalhar, então deixe de comer. Porque eu trabalho, São Paulo fala. Então, ele abriu mão, cara. E ele vivia como um irmão simples, pobre. Não queria ter carro porque ele fazia a penitência de andar de bicicleta. É o penitência do cara, não andar de carro. E você fala assim, nossa, poxa, o cara anda de bicicleta pra cima. Aí ele foi falando, cara, ele é professor de física de uma universidade lá, cara, de Liverpool. O cara dá aula na faculdade, cara. Paga super bem dar aula lá fora. O cara tem condição. E outro, assim, é bom a gente contextualizar. Andar de bicicleta no frio da Europa nem andar nesse clima maravilhoso tropical aqui, né? Exatamente. Nós estamos falando de andar a -2, -5 graus negativos. Entendeu? O cara simples. Aí eu conversando um dia com ele, falei, irmão, passa o celular pra mim, seu número de WhatsApp. Ele falou, não tenho celular, cara. Nossa, você vê, nos dias de hoje. O cara abre mão assim. Exatamente. E aí, o que foi o fator determinante pra mim, cara, foi justamente o que a gente comentou de Carlo Acuti. A pureza que esse cara tem, mano. Você não vê maldade nele e ele não passa em nenhum momento outra intenção. Como que Deus não usa de um homem desse? Deus não tem impedimento, né? Na hora que veio, o coração assim. E ele trata o sobrenatural como sobrenatural. Porque se ele não fizesse todas essas penitências, a Lexo Divina dele não estaria cheio. E eu aprendi, cara. Entendeu? Com 20 e poucos anos de caminhada, por isso que a gente tem que achar que a nossa vida não é passar para os outros que a gente vive mais, a gente também tem que aprender com os outros. Não, o aprendizado só acaba quando morre mesmo. Exatamente, literalmente. Até lá já tá informação constante. Né? E se vai pro purgatório, aprende mais um pouquinho, né? Sem dúvida. E aí, cara, eu olhei e falei assim, eu tenho que mudar a minha vida. Eu não tenho que mudar para evangelizar mais. Cara, eu abri mão, cara. Eu abri mão de atividade apostólica. Falei, Deus não me mandou para isso. É outro tempo, né? Falei, não, eu vou aprender a ser homem de Deus. Aí você falou, poxa, mas você não era no Brasil? Não é que eu não era no Brasil, cara. Mas talvez eu posso dizer 99% que eu me acomodei na realidade que eu vivia. No meu rosário rezado, nos meus jejuns aqui, nos meus estudos bíblicos, nas formações que eu fazia. Mas eu não deixei, talvez, Deus moldar o meu coração completamente como Ele queria. E aí eu fui pra lá, cara. Aí eu comecei a trabalhar em relação à pureza, a trabalhar em relação à mortificação, a trabalhar de uma forma diferente a entrega. E eu comecei a focar em ficar mais com a minha família, com as coisas ali. Só que, por obediência, eu não deixei de fazer o worship night lá, que a gente faz, uma vez por mês, de uma maneira carismática. E porque o padre ele falou, poxa, a gente tem que continuar. Para eles, as pessoas que estavam indo já estava bom. Cara. Maravilhoso para ele. Porque não vai, quando eles fazem algumas coisas, vai muito poucas. Já é um bom trabalho, pessoas, né, para eles. Já era bom. Então, assim, eu não ia falar não para a igreja, você entendeu? Não para o padre. Então, a gente continuou o trabalho. E aí o que aconteceu? A misericórdia de Deus, cara. Começou a encher, cara. Começou a encher. E aí, quando os brasileiros viam aquilo, falaram, poxa, por que não faz aqui então para trazer os brasileiros? Só que eu não podia compartilhar essa visão que eu estava tendo para eles, porque eles não iam entender naquela época. Então, a gente continuou e começou a encher. E o padre um dia chegou para mim, que a gente faz dentro da casa paroquial, tem uma capela enorme lá. Então a gente faz ali. Aí um dia o padre, depois do worship night nosso lá, ele ficou atento, porque a gente faz um momento de adoração carismático mesmo, durante 1 hora, com o Santíssimo exposto, acabou, faz a convivência e quem quiser, o padre fica atendendo confissão ali. Olha que legal. Entendeu?
Então ele tava... Só que ele atendeu naquele dia um monte de gente e tava lotado, né? O Worship Night, ele falou, a gente tem que parar de divulgar, porque tá tendo muita gente aqui, eles são bem cuidadosos, assim, vou dizer. Ele falou, a gente tem que parar de divulgar, porque não vai encher muito, a gente não tem espaço. Eu falei, padre, faz 3 Worship Night que eu não divulgo mais nada. Você vê, né? Eu não falei mais, não convidei mais, não faço mais convites. Ele achou estranho, assim, ele é bem um padre novo, tem 3 anos de ordenação só, e aí ele falou, bom, então deixa Deus mandar. Foi aí que Deus me mostrou, não pro fato de evangelizar as pessoas. Aonde a gente dá, como comentei anteriormente, a gente é produtivo. Nosso testemunho vai falar, vai evangelizar de qualquer outra maneira. Deus vai encontrar um meio. A gente não tem que ter essa preocupação mais. Mas a minha preocupação hoje é em viver. Viver literalmente. Igual a gente comentava hoje na sua casa. Eu quero um lugar para viver o evangelho, cara. Quero ter pessoas do meu lado que querem viver o evangelho. A evangelização vai ser uma consequência dessa forma de vida e dessa realidade. Por exemplo, hoje a gente tem um projeto de evangelização que vai começar agora. A gente gravou um CD musical que é completamente gratuito, a gente não vai ter nenhum tipo de venda com ele. Porque a gente não quer ganhar dinheiro, a gente quer ganhar pessoas para Cristo. A gente quer fazer com que as pessoas se edifiquem, voltem para Cristo, tenham experiência com Jesus através desse trabalho, desse projeto. Todas composições próprias, como é que é? Sim, eu tenho são um CD com 9 músicas, 8 são minhas. Minha não, é de Jesus, né? É ele que me deu. E uma de um irmão nosso que é do grupo, que ele colocou, que era uma música que marcou muita gente no passado. Legal. Então, Deus me deu bastante música nesses 5 anos lá na Inglaterra. Eu acho que eu tô com 70 e poucas músicas aí pra lançar. Aí a gente tá... Esse primeiro trabalho é um trabalho muito antigo. Tá parado já antes mesmo de eu ter ido embora pra Europa. Aí já bem. Já bem que ia lançar umas músicas aí também. Bom, é bom. Então, a gente tem um estúdio lá em São José. Né? Aí, ó. Então, a gente orou durante 7 anos e Deus falou pra gente lançar agora o trabalho. Porque a gente foi obediente em tudo. Tem música minha que tem mais de 12 anos. Que a gente vai lançar agora, porque a gente... Como Deus foi inspirando... Maturada. Então, como Deus foi inspirando, então essas que foram do começo, elas precisam ser lançadas primeiro. E foi o que Jesus pediu pra gente. Então a gente vai lançar. Não é músicas tão belas quanto de muitos artistas, não tem tanta trabalho emocional como de outros, mas são frutos de oração. Todas elas nasceram de um momento de oração, um momento diante do Santíssimo, momento de oração comunitária, que a gente estava lá E orando. tá previsto pra quando aí o lançamento? Oficialmente no final de julho. Final de julho. Isso, julho. Julho. Isso. Porque a gente agora terminou toda a parte de mixagem, remasterização, e aí agora a gente vai fazer o trabalho de preparar as coisas pro YouTube, porque a gente vai lançar tudo gratuito. E tem que fazer a parte de distribuição pelas plataformas digitais. Então o trabalho foi bem longo, a gente teve muita aprovação nesse caminho. Muita. Roubaram o estúdio, roubaram a casa do irmão. Dava problemas assim, por exemplo, a gente gravou e sumiu as mídias, cara. Sumiu as mídias e levamos meses para encontrar. Depois o irmão pagou pessoas para poder tentar recuperar. A gente teve muita aprovação. E o padre que nos acompanha falou assim: o diabo não quer que lance. Você não sabe o impacto que vai ter. Mas Deus sabe. E então ele não quer que aconteça. Porque isso é obra de Deus. Então, assim, a gente tá à mercê, a gente não sabe, a gente não tem nem interesse em saber quais são quais serão as consequências desse trabalho, mas o que a gente quer é só compartilhar algo que a gente tá vivendo. Então, essas músicas são o quê? A gente gravou um grupo de oração, completamente um grupo de oração, só com as músicas nossas. Então, a gente quer compartilhar o momento que a gente fez lá, a gente quer que as pessoas se edifiquem e usem essas músicas onde elas quiserem, né? E então, essa é a realidade que a gente está querendo compartilhar com as pessoas hoje. Hoje as pessoas estão tão preocupadas em abrir obras de evangelização, de apostolado, né? A pessoa quer abrir o grupo de oração para evangelizar. Mas, na verdade, a origem do grupo de oração era grupo de oração, pessoas que estão ali para orar, para fazer uma experiência com Cristo, para fazer uma experiência, levar pessoas a ter a experiência. Então, a nossa realidade hoje, de vida hoje lá em Liverpool, o que a gente está começando em São José, está retomando em São José, que devido à minha ida para a Europa a gente parou, que a gente está retomando agora, é justamente isso. A gente não quer só
ter um lugar, porque a gente só trabalha com paróquia também, a gente não tem intenção de ter a nossa casa própria. A gente nasceu para a igreja, então é para a igreja que a gente vai ficar. Mas a gente quer compartilhar com as pessoas um pouco do que a gente está vivendo. E em nenhum momento a gente está preocupado com um retorno de reconhecimento das pessoas e nem nada. O lugar de reconhecimento é no IML, não é dentro da igreja, né? Lá que reconhece o corpo. Então a gente quer só compartilhar com as pessoas um pouco de vida que a gente está tendo, as experiências que a gente está tendo nesse tempo e deixar Deus agir. E qual é o nome do álbum? O nome do álbum chama Prodigal, que é voltado pro filho pródigo. Que, foi o que Jesus colocou pra gente, que esse primeiro álbum seria para tentar trazer pessoas não só para Cristo, mas trazer aqueles que um dia se perderam também de volta. Um retorno. Então, o nome do CD é esse, né? E a gente vai ver o que o Senhor tem para nós, a gente tá orando. Ele já esperou 7 anos, não vai ter nenhum problema em esperar mais tempo. Aguardamos aí. Eu espero que agrade alguns, né? Mas só se não agradar... Só pelo fruto e como é que nasce no seu coração. E já dá vontade de ver, né? É simples, é muito simples. É o ordinário, bem feito. Como é que nasce, cara? Isso aí já... Poxa, de oração na capela, igual você falou. Sim. Então, toda inspiração de Deus, cara, vai... Se Deus quiser, vai... Uma das músicas que até a gente... Eu voltando agora pra Inglaterra, dia 11... A gente vai gravar o clipe de uma delas. A gente fez uma versão em estúdio para poder fazer um trabalho de divulgação também, né? E a versão dela em estúdio. Aí, essa música em especial, eu fiz ela num retiro de silêncio no Mosteiro Beneditino, cara, quando eu fui fazer. Olha. Deus me deu ela, assim, durante os 7 dias de retiro. Que da hora. E a música de efusão do Espírito Santo. Então, assim, um momento de silêncio que Deus me deu. Então, a ciência de Deus, né? O mistério de Deus vai além daquilo que a gente coloca como padrão, cara. Muito bom, velho. Muito bom. É isso aí, mano. Obrigado, viu? Obrigado aí pela dedicação em estar aqui conosco. Eu sei que exige um esforço. Porque você veio pra ficar pouco tempo, né? Um mesinho aí. Passou o dia inteiro hoje aqui com a gente. Pra mim foi uma graça muito grande ter compartilhado esses momentos, viu? Imagina. Obrigado pela paciência, né? Obrigado, Elô, Jaque também, agradecendo. Eu sei que não é fácil. Com criança, quebrar a rotina de sono, de alimentação, de tudo. Mas, certamente, se o Senhor permitiu que aqui estivéssemos, eu tenho certeza que terão almas que serão alcançadas por conta dessa conversa. E, primeiramente, a minha foi, né? Para mim foi um presente ter recebido vocês nesse dia aqui, né? E as portas continuam sempre abertas. Quando o álbum for lançado, conte conosco. Se a gente puder ajudar de alguma maneira, a gente tá à disposição para isso, viu? Obrigado, imagina. Soltar algo exclusivo aqui desse álbum aqui pelo podcast. Não, e é a primeira vez que eu tô falando disso, assim... fora da nossa realidade de vida. Legal. Então, assim, eu tô compartilhando com vocês. E eu que tenho que agradecer. Porque a Elô sabe, né? Eu sou muito restrito a realidade de ficar abrindo as coisas, né? E, poxa, vocês são irmãos de caminhada. A gente... né, eu tenho admiração muito grande. O Everton sabe bem disso. A gente partilha... Não com muita frequência, né? Mas a gente é muito transparente um com o outro. Então, para mim é uma alegria. A convivência de hoje com você lá na sua casa, com a sua família, foi para mim enriquecedor para minha fé. O quanto foi tocar, quão bom foi tocar o testemunho de vocês. Então eu saio também aqui edificado. Que bom. E também com uma grande experiência para minha vida pessoal e o quanto eu tenho que melhorar, e isso é muito bom, poder tocar na realidade dos irmãos. E feliz pelo podcast de vocês. Legal. Espero que vão além fronteiras, deixe o Espírito Santo agir e levar para onde quiser. E eu espero que atinja muitos corações, os irmãos que estão em casa vendo, espero que seja muito frutuoso para vocês, edificante. Deus abençoe de todo o meu coração. Tem minhas orações. Por favor. Né? E vai continuar tendo. Rezem por nós. E a nossa tradição aqui, né? O time vai falar para você aí agora, você não pode sair daqui sem fazer ela. Porque eu não sei se você já acompanhou, mas sempre no final da nossa conversa, o convidado, ele convoca alguém para estar sentado nessa mesa conosco. Tem uma indicação. Às vezes a gente fala, não é nem um convite, né? Mas, poxa, é um irmão que tá convidando o outro para estar aqui. Sim. E se nós convidássemos, não teria a tamanha relevância do que você, que já conhece a pessoa e tá falando assim, poxa, então eu quero que tal pessoa... É um convite seu, não é nosso. Sim, sim. Acho que um grande... Tem bastante, mas... Pensa direito, hein? Não tem. Tem bastante. Eu vou colocar uma pessoa que, em particular, eu tenho um carinho muito grande. É um grande homem de Deus. E eu acho que
traria muitas experiências, principalmente da old school, da renovação, Da hora. que é o Adilson da Comunidade Cordeiro de Deus. Boa, cara. hoje seria bom mesmo. Ele é bom, cara. Seria legal. Eu acho ele muito, assim, uma experiência muito rica. Uhum. E eu convido você, viu, Adilson, se você estiver vendo aí. Aqui, olha aqui pra ele, ó. Aqui, ó. Essa câmera aqui, ó. Adilson, vale a pena vir partilhar da sua experiência de missionário, pregador aqui com os irmãos, viu? Boa. Tá dado o recado aí, Adilson, viu? Se negar o convite, você se vira com o Leandrino. Não tem nada a ver com isso, entre vocês dois. Não, eu vou rezar pra ele. Nossa Senhora convence, São José Boa, também. boa. Então... É isso aí, então. Leandrino, muito obrigado mais uma vez. E diante disso que ouvimos aqui, só podemos dizer uma coisa. Permaneça no barco, porque fora do barco... Não há salvação. Não há salvação, De jeito irmão. nenhum. Perfeito. Com certeza. Glória a Deus. Boa. Deixa a orelha respirar. Oh, glória.